Bom, vamos aguardar um pouquinho você entrar na nossa live. Já estamos ao vivo novamente, tivemos um problema com o microfone. E se você que está acompanhando a nossa live agora, você já pode falar sobre a qualidade do som nesse momento. Estamos aqui com o Maico Shimuri, com o Thiago Ferreira e também com o Fúvio Berlim. Mais uma vez, boa noite. Você que acompanha o portal Nosso Paraná, um bate-papo sobre o Rio Branco. Vamos falar também da campanha do Rio Branco nessa primeira fase, né, nessa taça de Dionísio Filho, né. O Maicon estava falando a respeito do Rio Branco, fiz uma pergunta talvez um pouco fora do padrão que vocês acompanham nas rádios, mas esse é o meu jeito de fazer. Enfim, Fúvio, você que há muito tempo acompanha o Rio Branco, não é de hoje. As pessoas falam que o Fúvio, o que o Fúvio... Não, o Fúvio acompanha o Rio Branco faz tempo. A gente sabe disso. Eu sou... Fala. A autoestima do torcedor. Importante, antes de falar da autoestima do torcedor, é deixar claro para todo mundo, para você, para o Thiago, para o Maicon, para o presidente, para o ex-presidente, o presidente que é presidente, enfim, né, todo esse pessoal, que o Rio Branco é um clube da cidade. Eles não são donos, nem você é dono, nem eu sou dono, ninguém é dono. O Rio Branco é um clube. Ele não é propriedade de ninguém. Então você pode ir no Rio Branco, no jogo do Rio Branco, a hora que você quer. Tá entendendo? Eu acho que... Eu até acho, antes da tua pergunta, assim, eu acho que o Rio Branco não é nem questão da ser a cidade. O Rio Branco hoje é um folclore, faz parte da nossa cultura. Eu vejo assim... Você vai deixar eu fazer a pergunta ou não? Desculpa. É que assim, eu quando eu converso é bater papo, então eu vou me meter. Não, mas tudo bem, estou brincando. Então, mas Fúvio, faça. A autoestima do torcedor do Rio Branco, ela deu uma renovada. Porque o Rio Branco chegou, conseguiram empates importantes fora de casa, e a gente que acompanhou há muito tempo atrás o Rio Branco e via que era tão difícil conseguir um resultado ou arrancar um pontinho fora de casa, e hoje o Rio Branco vem com resultados. Não com vitórias, mas com resultados que eles trazem um ponto para casa. E enfim, o Rio Branco chegou na final da taça de Dionísio Filho. Eu queria que você colocasse para nós o seu ponto de vista em relação à autoestima do torcedor do Rio Branco, que voltou para o estádio, porque ele tem direito de fazer isso. De não ir quando não está bem e de ir quando está bem, enfim. Assim, antes de qualquer coisa, que não fala assim, o que o Fúvio faz aí, eu sou parnanguá. Então, meu amigo, eu tenho todo o direito, de torcer para o time que eu bem, e o Rio Branco todo mundo sabe que eu sou flamenguista, mas o Rio Branco faz parte da nossa cultura. O Rio Branco hoje faz parte do nosso folclore. Eu acredito que o torcedor hoje está feliz porque a campanha que o Rio Branco fez, que nem você me falou, o Rio Branco foi lá e conseguiu um empate. Eu vejo diferente, o Rio Branco foi lá e perdeu a vitória. Porque para quem acompanhou as duas... Não, mas eu falo isso porque antes era muito difícil conseguir um resultado positivo ou de um ponto lá fora. Foi aí que chamou a atenção, acho que até do torcedor. Porque, foi lá, no primeiro jogo, assim, primeiro jogo o time vai e apanha, como sempre aconteceu. Não, estava ganhando. E deixou empatar. Veio o segundo jogo, mesma coisa, estava ganhando, deixou, o torcedor... Eu posso até, como nós estamos num bate-papo, posso até, uma particularidade que aconteceu um pouco antes do campeonato, como torcedor. Antes do campeonato? Antes do campeonato. Eu, como tenho meu estabelecimento comercial, eu tive a proposta de rádio, de patrocinar programa em rádio. Eu fui bem, eu não tenho vergonha de dizer isso na frente de rio-branquistas, que eu considero de verdade. Eu falei, não tenho interesse, porque o Campeonato Paranense perdeu a graça. Eu tinha visto assim, perdeu a graça, e quem me ofereceu o pacote sabe do que eu estou falando. Eu falei, não, porque eu não vejo vincular a marca com o Rio Branco. E eu paguei caro por isso, porque eu chorei no Flamengo, no Rio Branco Atlético, escutando aqui, eu, minha mulher e meu filho aqui na Costela. E você, o Flamengo campeão da Taça Guanabara, eu não estava nem preocupado com o Flamengo. O negócio foi o Rio Branco, a autoestima voltou tanto do torcedor, nesse sentido, de você poder realmente torcer para o time da tua cidade. Você, assim, coisas que a gente vai conversar aqui no decorrer do nosso bate-papo, que a gente sente falta do Parnanguara jogando
a nossa categoria de base, eu acho que isso é uma coisa que a gente peca muito nisso, que a gente queria ver Parnanguara jogando no Rio Branco. Pô, eu tenho o prazer de dizer que eu sou amigo de Laco, eu sou amigo de Belo, sou amigo do Ira, pô, eu sou amigo do Cleomir, pô, são pessoas, né, que, pô, Macaé é filhado do meu velho, do meu pai. Então, assim, pessoas que realmente cresceram, que a gente viu que fizeram o nome do Rio Branco. Acho que isso ainda está faltando um pouco pro Rio Branco. Mas em relação ao autoestima do torcedor, foi provado no Couto Pereira. Sim. Pô, bicho, não tinha 1.900 pessoas nem aqui nem na China. Tinha muito mais que 1.900, como foi anunciado, 1.900 pessoas. Você vê, eu estava aqui na Costela, daqui fui para casa no meio do jogo. Todas as casas, todos os bares, todas as rádios estavam ligados no Rio Branco. Fazia tempo que você não via isso. Ah, porque vocês são torcedores modinha, que vocês não vão no campo. Eu não vou por N circunstâncias. É trabalho, às vezes até falta de dinheiro mesmo. São um monte de coisa que me afastaram um pouco do estádio, mas quando eu posso, eu estou lá. Deixa eu só tomar um adendo aí desse teu comentário. Antes de iniciar o campeonato, e quando o Leandro entrou como presidente, nós, do Departamento de Jornalismo do Nosso Paraná, fizemos contato com o Leandro. E conseguimos uma entrevista. Eu mesmo conversando com ele diretamente para que essa entrevista fosse feita. E não sei por que cargas d'água essa entrevista não aconteceu. Não sei, até hoje eu não entendo. Aí ele disse que ia dar uma coletiva, eu disse, então eu aguardo a data da coletiva e nós vamos lá. Entendi, vamos falar com toda... Nunca me avisaram de nada, nunca mais falaram comigo. Então, não entendo essa seletização da imprensa. Por que alguns podem e outros não podem? Essa era uma queixa, inclusive, do Elísio. O Elísio sempre falou para mim, por que que a gente tem uma certa censura, uma certa restrição? Então, o Nosso Paraná resolveu, em função desse escanteio que nos colocaram na lateral, digamos assim, de não fazer nada. Eu tenho uma matéria, eu estou segurando uma matéria para depois não sair como o ruim da história. Mais de 50 ações trabalhistas, borderou e a arrecadação que vem uma pessoa recolher porque em função dessa dívida. Enfim, tem muita coisa. Mas não falar com a imprensa, selecionar com quem você vai falar, isso é covarde e não é profissional. Eu acho errado só, cara, é afastar a torcida do campo. Pô, o último jogo, decisão, Curitiba e Rio Branco, pô, né, independente de quem seja que estivesse fazendo a festa, pô, a gente fez uma programação, eu digo fez, eu estava participando ali de longe, mas estava acompanhando. Fazer uma festa para a torcida, pô, como todo mundo, pô, existe o Aeroflá, não existe que os caras vão no aeroporto, pô, se despedindo mudaram a data do treino. O treino seria sábado pela manhã, mudaram para uma quinta-feira à tarde, que ninguém pode ir, ninguém pode nada. Pô, você assim, o maior patrimônio do clube qual que é? É o torcedor mesmo. Sim. Quer dizer assim, então eu acho que a falha maior está sendo nesse afastamento da torcida. Começa a história dos R$40, castor toda, tem um monte de coisa que a gente está sabendo por trás. Mas eu digo como torcedor mesmo, é o que a gente assim, nós provamos que nós somos rio-branquistas, independente se o cara frequenta estádio ou não frequenta estádio, nós somos rio-branquistas. Porque você colocar quase 4.000 pessoas no estádio adversário, numa capital que você tem, não é só a despesa com ingresso, é um monte de despesa. E você fazer a torcida aí, pô, cara, você sentir, você ver, o cara ter prazer de vestir uma camisa do Rio Branco. Você vê o cara, tem a foto, a foto que foi postada no grupo lá, você vê, eu não sei, eu posso estar falando besteira, parece ser até um menino de rua, não sei se é ou não, mas um menininho, cara, com a sua bermudinha rasgada, tudo, pô, e com a camisa do Rio Branco lá em Curitiba. Não é uma coisa que foi pego aqui no mercado, foi nada, pô, você vê ali o cara, você sentir... Tem alguma coisa contra o pessoal do mercado? Não, isso, não digo assim, podia ser, vocês pegaram alguém aqui de Paranaguá, claro que em Paranaguá todo mundo tá com a camisa do Rio Branco, mas você lá em Curitiba, você pegar uma criança... Não, eu entendo, tô brincando. Não tem nada a ver com o lance, e tá com a camisa do Rio Branco, aquilo ali mostrou a autoestima realmente que ele voltou, você voltando à parte da torcida.
eu como torcedor, eu digo assim, tá faltando aproximação mais clube-torcida. Eu não sei qual que é a blindagem que existe hoje, mas está faltando essa aproximação. Tá, deixa eu só dar um recado aqui para você que está assistindo. Se você puder nos avisar nos comentários como é que está o som agora, qualidade de som, enfim, por favor, nos dá uma mensagem, nos mande uma mensagem. Pode mandar um abraço para a galera aí? Mandei um abraço a você também. Hoje já estamos com 30 e poucas pessoas assistindo. O secretário de Cultura está na escuta. O Isaac Miranda, boa noite, Isaac. Um abraço para você. Espero que aquilo que nós tínhamos combinado esteja já no meu e-mail. Adonis, meu primo. Pô, Deus, os caras dizem que eu sou bonito, olha lá. Som nota 10, obrigado, viu? Foi um erro no início. Vamos agora com o Thiago Ferreira. Thiago, você que é torcida, você que e já foi diretor da torcida organizada, e hoje você está acompanhando como um membro da torcida organizada, mas o que o Fúvio falou dessa aproximação, você acha que isso realmente está acontecendo no Rio Branco ou é algo que ele está supondo? Ou é uma visão distorcida? Enfim, nós estamos aqui para debater. Semi, na verdade, assim, né? Eu acompanho o Rio Branco desde os meus 3, 4 anos de idade, desde quando eu ia com meu tio e com meu pai para o estádio. Já fui conselheiro do clube também, e participo da torcida uniformizada Camisa Vermelha e Branca desde da sua fundação, desde 2009, quando nós fundamos a torcida. Fazia parte da torcida também da Mancha Vermelha. Depois nós fundamos a Camisa Vermelha e Branca e acompanho o Rio Branco desde criança. Desde quando eu me entendo por gente, eu acompanho o Rio Branco. Então, sobre o assunto de reaproximação da diretoria com o torcedor, hoje não existe nenhuma, sabe, Semi? Essa história. Tá faltando alguém para fazer esse meio campo? Ou falta visão? Na verdade, parece que a diretoria não quer o torcedor junto com o Rio Branco. Essa que é a verdade. Mas sabe? não tem lógica isso que você. Mas não tem lógica isso que você está falando. Eu também acho. Eu também concordo. Mas eu acho que a gente consegue ver isso a partir do momento que num domingo a gente faz uma festa linda no Couto Pereira. A torcedor com certeza tinha mais de 3 mil pessoas no estádio, né? Quem sabe, quem foi viu. Eu conversei com algumas pessoas da portaria lá no Couto Pereira e eles mesmos diziam que aqueles 2 anéis ali do jeito que estavam era para mais de 3 mil pessoas. E então não sei o que falta. Aí, né? Tudo isso no domingo. O presidente me deu uma entrevista ontem chamando o torcedor de modinha. Dizendo que o torcedor... Mas modinha por quê? Não sei, Sam, eu não sei o que ele chama de modinha, na verdade, sabe? Na verdade, às vezes eu vejo o presidente do Rio Branco meio que perdido hoje, sabe? Ele diz que quer o torcedor no Rio Branco, mas o ingresso é R$40. Modinha é um torcedor que não frequenta diretamente o clube. Exatamente. O Thiago vive o Rio Branco. Eu conheço alguns presidentes de clube modinha também. Sim, mas eu digo assim, mas eu modinha... Inclusive o nosso, né? Que não ia no estádio antes, você que apareceu ano passado. Mas é isso mesmo. Esse que eu acho que irritou a maior parte da torcida foi isso, na questão assim, você dizer que é modinha não é modinha, cara. Aqui assim, o Rio Branco antes, nós não tínhamos essa autoestima de realmente... Olha, quando o Rio Branco voltou, isso faz muito tempo, eu estava na Litoral Sul. Que eu não lembro. 95, faz... Não, um pouquinho antes. Fazia a transmissão Celso Chichorro, Hamilton Aquim e Valdir Campos. E Edson Toledo. Só coisa ruim. Pessoal do começo. A difusora não estava transmitindo na época. Então, nós fechamos uma equipe na Litoral Sul e voltou. O Rio Branco tinha em campo. O presidente era Mário Lobo. Falecido Mário Lobo. Sim. O Rio Branco tinha em campo Tostão, Vavá e outros nomes de renome. Amarildo, enfim, era um time muito forte. Marcelo Araxá. Era um timão. Os jogadores por si só já traziam o público. Sim. Tá entendendo? Mas o Rio Branco tinha bons patrocinadores, era a volta do Rio Branco, era a coqueluche da época. O torcedor ia muito ao estádio. E digo para você, tinha Parnanguara, certo? Comparando com o preço atual, o ingresso era 10, 15 reais pro povo ir mesmo pro estádio. Porque o que interessava pro presidente da época, eu sou amigo do filho dele, o filho estava junto ainda, né, fazendo. Depois o filho assumiu, o pai saiu, e depois entrou o Mário Roque, enfim. Mas com a mesma visão. O que eles entendiam na época é que para o time ganhar o jogo, precisa do torcedor em campo. Exato. Então, não no faturamento final do borderô, da renda do jogo, mas sim
a vitória maior e a conquista maior, financeira inclusive, era você ter um jogador de renome no clube e a torcida enchendo o estádio, porque o Rio Branco, ele bateu em muitos times, inclusive na época, time da capital. Em jogos menos expressivos, o Rio Branco, tanto é que a Federação Paranaense de Futebol fazia questão de que alguns jogos fossem feitos aqui. Alguns jogos, por exemplo, teve gente que perdeu, time que perdeu o mando de jogo, parece, ou Irati ou Ponta Grossa, eles não fizeram o jogo com Curitiba, eles vieram jogar aqui, contra outro time e o estádio encheu. E voltando à questão do torcedor ao estádio, a grande verdade é que o torcedor está de saco cheio, com o perdão da palavra, com essa diretoria. Né? Nós sabemos, não fique à vontade. Eu tenho uma pessoa chamada Tianice que vem aqui e fala as coisas ainda, então, que é muito pior. Então, Semi, que bom. As pessoas veem isso da gestão anterior, até porque não mudou nada, sabe, CMS, que é verdade. O torcedor sabe disso, o torcedor sabe, eles pensam que engana o torcedor, mas não engana. Então nós começamos lá de trás, de tudo que aconteceu o ano passado, o ano retrasado, do jeito que foi feita essa eleição, do jeito que esse rapaz foi eleito o presidente do Rio Branco. Os verdadeiros torcedores do Rio Branco não o reconhecem como presidente. Se não fosse um pessoal de Curitiba, talvez nós nem teríamos time, porque não sabia nem por onde começar a fazer as coisas. Isso são informações concretas. Então o torcedor com o tempo vai se afastando, vai se afastando. Aí quando chega no momento que é da diretoria reaproximar o torcedor do clube, conseguir uma campanha, que vocês vão me desculpar, quem não concorda comigo, na questão de uma boa campanha do Rio Branco. Para mim o Rio Branco não teve boa campanha, porque o Rio Branco em casa não teve uma vitória no primeiro turno. Nós ganhamos sim, como o Semi muito bem falou, pontos fora, né, que foi o que nos salvou, mas claro que é muito importante. Perdemos, perdemos os pontos lá em Cianorte e contra o Curitiba, que tomou um gol do Kleber lá aos 43, 44 minutos do segundo tempo. Vamos ser chamado de pessimista. Exatamente. Eu assisti todos os jogos, né? Na verdade não vou dizer que assisti todos, perdi só um jogo. Fui para Maringá, tenho viajado todo esse campeonato aí, viajei todos os jogos que pude. Então, aí chega no momento que o Rio Branco conseguiu uma classificação meio que maluca. Porque quando nós fomos viajar para Ponta Grossa, naquele jogo contra o Paraná Clube, a gente só foi, na verdade, pela obrigação de torcedor mesmo. Cumprir tabela. E chegou lá, o Rio Branco fez um tremendo de um jogo. Né? O Rio Branco, quando nós chegamos lá, o Rio Branco era o quarto da lista dos times que poderiam se classificar para a segunda fase. E dos 4 foi o primeiro e passou, e fez um grande jogo, para mim, um jogo histórico contra o Atlético Paranaense. E aí era hora de aproximar o torcedor, de trazer o torcedor para o clube, era hora de você fazer uma promoção, era hora de você conseguir angariar mais torcedor, era hora de você fazer uma promoção, era hora da diretoria se virar para sortear ingresso para o Couto Pereira, enfim, existem várias outras situações que poderia fazer. Só que não querem fazer, essa que é a verdade. Então eles afastam o torcedor do clube. Teve essa situação na semana da decisão, na semana passada, onde a torcida se movimentou, né? A torcida uniformizada, camisa vermelha e branca, dá o pontapé inicial e todos vêm juntos, né? Às vezes até as ideias são de outras pessoas, mas nós tomamos a iniciativa e todos os torcedores vêm junto conosco, graças a Deus. De ir ao treino, de fazer aquela festa bonita que a gente vê na televisão, que os torcedores vão... Isso acontece com qualquer time. Qualquer time do Brasil. Bacana, lindo. O nosso presidente ficou 2 dias esperando o diretor de comunicação, sei lá o que, do clube, para ter uma resposta de quando e que hora seria o treino. Já começou por aí. Aí foi informado ao nosso presidente que seria no sábado, às 9 horas da manhã. Aí nós nos programamos, né? O FUB ajudou com bexiga, gastou dinheiro lá, né? Que é 10 cada pacote de bexiga, mais um monte de torcedor nos ajudou, compramos foguetes e íamos fazer a festa linda, jamais vista na Estradinha. O que aconteceu? A diretoria simplesmente mudou o treino para quinta-feira de manhã. Quinta-feira à tarde, de manhã à tarde, de manhã à tarde o treino. Por quê? Simplesmente por quê? O torcedor não ir. Porque quinta-feira à tarde eu não vou sair do meu trabalho, já deixo de trabalhar muitas vezes por causa do Rio Branco, para ir no treino do futebol. E muitas outras pessoas também. E aí não teve treino. E sabe o que aconteceu no sábado? Foi informado a nós que não teria treino. Sabe o que aconteceu no sábado? Cancelamos a operação, não fomos mais, até alguns torcedores foram até o estádio assistir o treino na quinta-feira. No sábado teve treino. Eu que era modinha fui. Exatamente. Então o pessoal fez questão de atrapalhar, de mostrar que não queria o apoio.
Isso para quê? Eu não sei qual que é o medo da diretoria do Rio Branco de ter o torcedor perto. E eu não digo só da organizada, sabe? Mas você acha que o Rio Branco, a diretoria, tem medo da torcida? Como Sem que dúvidas. Explique melhor isso, porque isso é muito estranho. Sem dúvidas, Semi, sem dúvidas. Eu acho que é o medo da cobrança, sabe? A gente vê que eles temem a cobrança. Porque a partir do momento que o torcedor, que começar esses 1000 torcedores, que hoje o Rio Branco tem 1000 torcedores que vão no ruim, no bom, na chuva ou no sol, esses são os torcedores que sempre vão ao estádio. Com carnaval ou sem carnaval, as pessoas estão indo ao estádio, são 1000 torcedores, isso já faz alguns anos, e a partir do momento que voltar aquela massa rio-branquista, que como voltou no Couto Pereira, a começar a cobrar, a começar a pedir mais esclarecimentos, aí a coisa vai ficar feia pro lado deles. Então eu acho que é esse medo, sabe, Semi? Eu acho uma pena, como torcedor, acontecer isso. Essa semana aí nós achávamos que eles teriam uma promoção do ingresso. Não vai ter promoção do ingresso, é R$40 o ingresso. Eu acho que é muito salgado para os dias atuais, para um campeonato paranaense fraco, para assistir Rio Branco. O país está bem, né? Todo mundo com dinheiro no bolso. A questão, Thiago, não é nem questão do valor de R$40. Eu digo assim, a federação estipulou que tem que ser R$40. Cara, você tem que... Não, mas não é... Não, é isso que eu tô falando sim. Desculpa. Mas todos nós sabemos que a federação, ela dá um X e você pode fazer o que você quiser aquele valor. Por exemplo, hoje é 20 e 10, né? O mínimo é 20 e 10 meia. Se o Rio Branco tivesse condições de doar todos os ingressos, poderia doar. Desde que pagasse a parte da federação. Deixa eu só fazer uma participação aqui. Deixa eu só falar uma coisa. A gente sabe que o Rio Branco tem muita despesa. Isso eu já tive no íntimo do futebol ali, acompanhando o Rio Branco. Eu posso falar isso. Tem muita despesa. Tem muita despesa, tem muito gasto. Só que com o volume, isso quem entende de negócio, com o volume você ganha muito mais. Outro detalhe importante: ganha no volume, ganha na simpatia, que você se torna um presidente simpático. Eu gosto do perfil do rapaz, do Leandro, né? Eu gosto, eu acho que ele tem mais. Eu acho que ele é mais acessível que o rapaz que estava. Eu acho que ele é mais acessível. O outro eu particularmente não conheço. O Leandro também não. Mas eu acho que ele tem, apesar que eu acho que o Thiago, que era o outro presidente, ele é muito bom comentarista. Ouvi, ele é desse meio. Mas agora você imagina, assim, você consegue abaixar o preço, realmente fazer R$20. Nós temos despesas, temos tudo. Beleza. Mas deixa eu só concluir, Fábio. Eu acho que se você tem volume de torcida no campo, você arrecada mais, conquista mais o torcedor, um vai chamando o outro e, enfim. Não, e pensa não só o torcedor, eu digo em relação ao jogador. Você jogar para 50 pessoas, você jogar para 1000 pessoas, claro que você dá mais sangue, você dá mais tudo. Semi e amigos, né, do nosso Paraná. Cara, é simples. Se você consegue colocar 1000 pessoas a R$40, a 20 você vai colocar 2000. Isso é óbvio, entendeu? E tem outra, Semi. Hoje foi liberada a cerveja dentro do estádio. É uma renda muito boa para o clube. Então você pode perder, digamos, entre aspas, você pode perder na portaria, mas você vai ganhar no bar. Não, existem inúmeras formas de você, claro. Entendeu? Agora eu te pergunto, você sabe como que funciona o bar do Rio Branco hoje? Não. Terceirizado. Sabe como que funciona a portaria do Rio Branco hoje? Terceirizado. Uma coisa que como você vai ganhar dinheiro? Como que você vai pagar as contas? Outra coisa que eu fiquei que me deixou curioso é que nós temos uma ambulância dentro do estádio. Eu comentei num grupo. Sim. Temos uma ambulância dentro do estádio. O Rio Branco, vou até falar para você, Michael. O Rio Branco paga pela ambulância. Então, se você paga pela ambulância, você tira a marca da empresa. Porque se a empresa, que é dona da ambulância, expõe a marca ali, ela tem que pagar para estar ali dentro. E esse custo eu vi num borderô. E eu acho que aquele borderô ali tinha autenticidade, era um borderô autêntico. Da Federação Paranaense. Da Federação Paranaense de Futebol. Então, se o sujeito ou empresário, seja lá quem for, coloca uma ambulância dentro do estádio e o Rio Branco paga para ter ambulância ali, então tire a marca do cara. Há muito tempo a Unimed patrocinava o Rio Branco. Ainda patrocina. O que você tem a dizer sobre isso? E depois a gente vai falar do time. Depois a gente... Enfim, antes de você falar, eu quero agradecer você que nos acompanha. Um abraço para o Lucas França, Everton Gonçalves, você em todos os bairros da cidade acompanhando. Você de fora também, eu já recebi uma mensagem aqui no privado
de pessoas que estão em Curitiba também acompanhando. Vinícius Rocha. Foi gasto 20 mil. É isso que eu ia comentar. Eu só peço para vocês que quando for falar, esteja com o microfone. Porque nós estamos nos ouvindo aqui, mas quem está em casa não ouve. Lucas Santiago, da Com Kaiser Leal. Esse é o Anderson. É o Anderson. Acompanha o Esse é o Rio Branco desde a segunda divisão. Esse Vinícius Rocha. Um abraço a todos vocês. É o Portal Nosso Paraná, ao vivo, direto do Costela Rica. Você que está nos acompanhando, agora vamos à pergunta do Maicon Shimuri. Eu vou estender essa pergunta. Quem está à frente da questão publicitária do time? E se de forma bem trabalhada, isso também pode influenciar até nessas questões financeiras, porque ele pode dar o pitaco dele ali, falar abaixo ali, a gente traz aqui, já colocamos mais um patrocinador ali, assim a gente vai, enfim, como é que você está enxergando isso? Se você me permite só entrar rapidinho na questão da torcida, é um pitaco bem rápido. Ontem o presidente Leandro esteve em uma rádio da cidade de Paranaguá, e eu queria trazer a frase que ele trouxe aqui, para você que não acompanhou essa rádio. Ele falou da seguinte maneira: eu quero ver se essas pessoas que foram fantasiadas de torcedores para Curitiba estarão no estádio no domingo. Com essas palavras o presidente do clube falou. Então, primeiramente... Mas ele falou isso na rádio? Na rádio. Desta maneira, eu tenho esse áudio até inclusive... Que declaração infeliz, né? Exatamente. Já pensou se alguém chega e fala para ele, mas você está fantasiado de presidente? Exatamente. Então eu só queria dar um chato, recado, né? Eu acho que ele deveria tomar cuidado com isso. Porque isso, sabe o que causa? Pela experiência que nós já temos com a imprensa esportiva, isso traz um certo afastamento. Exatamente. E cria porque o presidente do clube tem que ser amigo do torcedor. Sim. Ele é empregado do torcedor. Ele é empregado do clube, ele não é dono do clube. Esse grupo que está ali não manda, não é o dono do clube. Exatamente. Eu acho que se mudar e alternar o comando do clube é muito mais saudável. Então, para o clube, inclusive. Em cima disso, eu só queria dar um recado para o presidente em relação a essa frase. Até ontem eu ouvi bastante sobre a entrevista dele, queria trazer 2 tópicos bem rapidinho. Essa é a primeira. Primeiramente, presidente Leandro, você tem que ter mais respeito com o torcedor. O torcedor é a vida do Rio Branco. Você, daqui a pouco, sai e você não é nada para o clube. Então você tem que começar a pensar direito antes de falar. Porque se você está fazendo ingresso a R$40 e você mentiu na rádio ontem, dizendo que esse valor é o mínimo que a federação exige. A federação exige R$40 para cadeira. O ingresso mínimo para o estádio Nelson Medrado Dias, que não tem cadeira, que é só arquibancada, é de R$20 a inteira e R$10 a meia. Isso foi decidido no arbitral com todos os clubes, e inclusive o presidente do Foz do Iguaçu falou que lá em Foz o ingresso é R$20 inteira até sexta-feira e no final de semana vai ser cobrado 40. Então esses detalhes, o presidente do Rio Branco, Semi, você falou de torcedor, que ele afasta ou aproxima, você fez essa pergunta para o Thiago, ele só quer afastar o torcedor. Porque um presidente com sã consciência, não sei se você vai concordar comigo, o clube chegou numa final, a torcida está empolgada, a torcida está animada com o clube da cidade. Você, no próximo jogo dentro de casa, você vai cobrar R$40 do torcedor, sendo que você tem na mão R$20 para poder cobrar e encher o estádio Nelson Medrado Dias, porque eles estão empolgados com a campanha, tentar buscar a primeira vitória e trazer o torcedor. Então, Semi e amigos que estão acompanhando o nosso Paraná, eu só vejo esse presidente tentando afastar o torcedor do estádio. Ele não está preocupado com o torcedor, porque se eu estiver errado, eu não acredito nisso. Eu acho que qualquer presidente em sã consciência, no momento e na empolgação que vive a torcida parnanguara, a gente cobrar R$40 no ingresso, agora era a hora. Agora era a hora de cobrar R$20 e fazer a torcida comparecer no Concordo, mas veja como é que funciona o negócio. Eu ando muito no comércio. O comércio em Paranaguá teve uma queda. Carnaval, o ano parece... Como o Fúvio falou quando eu cheguei aqui, o ano tá começando agora. Sim. Mas é aproveitar o começo do mês. Também. O pessoal está recebendo. Não é só isso, sim. Olha o microfone, fala no microfone. Você falou no começo, cara, a autoestima do torcedor voltou.
Agora é a hora, por exemplo, se você cobra R$20, você acha que eu não me arrependi? Não é que eu me arrependi, eu não pude ir a Curitiba domingo. Você acha que eu não queria estar lá com meu filho? Eu não pude ir. Agora era a hora de você pegar essas pessoas que não foram a Curitiba por N questões, trabalho, que nem eu falei, trabalho, financeiro, seja o que for, você fazer um preço mais em conta e você levar esse cara para dentro do estádio. Entendeu? Você levar o torcedor. Ó, eu vejo assim, em relação à torcida, as crianças hoje, cara. Você fazer a criança vestir a camisa do Rio Branco. Hoje não, hoje você vê Real Madrid, é Barcelona, é babá. Você tem que fazer a criança voltar a vestir a camisa do Rio Branco, cara. É a cidade, cara, a nossa cidade. Com certeza. É a nossa realidade. Se o Leandro, eu tô acreditando em você, porque você não iria falar isso, e você disse que ele mentiu, então a gente já deixa claro aqui, como a direção do nosso Paraná, deixa o espaço aberto. Sim. Quiser vir falar, não vejo problema nenhum. Agora eu digo uma coisa para você, como uma pessoa que viveu há muito tempo futebol e hoje está tentando, né, voltar a esse meio. Eu digo uma coisa para você: digno seria da parte dele vir a público e pedir desculpa pro torcedor. Exatamente. Porque ele tem que fazer. Eu acho e sugiro até ele que se ele tiver alguém assessorando ele, que ele venha a público e peça desculpas ao torcedor. E se eles tiverem um bom senso, eu acho que é o momento de baixar, atender o clamor do povo, do torcedor, e trazer o povo para o estádio. Sim. Eu acho que todos vão, porque tá todo mundo, como que eu posso dizer, com pouco dinheiro. O dinheiro que a pessoa, o trabalhador, recebe no início do mês já está contado para outras inúmeras situações. A autoestima do torcedor hoje, como está alta com a final do campeonato, o cara se sacrifica, cara. O cara não vai se sacrificar. Pô, imagina eu com 2 filhos, pagar R$40. Não, mas não é só isso, Fulvio. O cara quer ir no estádio, ele quer tomar uma cerveja, ele quer tomar um refrigerante pro filho comprar uma pipoca. Você cobra mais barato, você perde no ingresso, mas você ganha na cerveja. Claro, você ganha sim. Não, existem. Por isso que eu perguntei para você. Claro, e você vê como que Não, só concluir meu raciocínio. Por isso que eu perguntei para você. O cara que faz o marketing do Rio Branco, ele tá sintonizado com tudo isso? Eu quero que você conclua, depois a gente passa pro... Você tá falando muito, hein, Fulvio? Eu tô ficando chateado. Você tá na tua casa, mas por favor. Só para concluir essa minha, entre aspas, acusação, por favor, ele, que ele falou que ele mentiu na rádio ontem. Hoje, nós no nosso grupo, né, uma pessoa da federação, por meio de um comunicador aqui do estado de Paranaguá, deu essa resposta que no arbitral foi decidido que seria o valor mínimo estipulado R$40 para a cadeira e R$20 a arquibancada. No arbitral, com todos os clubes, essa é a resposta da Federação Paranaense de Futebol. Não é o Maicon só que está falando. E outra coisa, como o Fulvio disse, já vimos várias situações em vários... Mas será que ele sabia disso? Olha, o presidente ele tem que saber, né? Se ele não souber... Você fez uma acusação séria. Se ele não souber, mas fica o microfone à disposição, a hora que quiser falar. Tipo, eu penso assim, se meu presidente do clube, ele tem que estar no arbitral. Se ele não está, alguém tem que representá-lo e repassar essa informação. Senão nós não temos diretoria. Então, nessa questão, só para concluir, foi a respeito disso. A federação falou, o presidente do Foz do Iguaçu falou... Temos o áudio. Onde o presidente do Foz falou que o valor mínimo estipulado Vamos foi pôr o áudio. Reais. Pega aí. Eu vou aparecer um pouco aqui na frente. Vamos pôr esse microfone aí. Vai brilhar, né? Careca, vai brilhar. Nós estamos ao vivo, direto do Costela Rica, aqui no Jardim Eldorado. Chove em Paranaguá, vamos ver que horas são. 22 horas e 23 minutos. Você que nos acompanha, uma boa noite, muito obrigado. Vamos por o áudio aqui, ó. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Litoral Sul de Paranaguá. O Foz do Iguaçu adotou essa promoção durante a semana de vender a R$20, porque está determinado no nosso regulamento do campeonato. O ingresso mínimo a ser vendido é de R$20. O Foz adotou o ingresso de R$20 para ser vendido até a sábado. Acho que já é o suficiente. Esse é o presidente do Foz. Presidente do Foz do Iguaçu. Eu já ouvi umas 20 vezes esse áudio hoje nos grupos. Então, Semi, aí entra a questão que eu acabei de falar. Não é o Maicon Shimuri que está falando somente. O presidente do Foz dessa declaração é uma pessoa da Federação Paranaense, no qual não vou citar o nome por questão de... E um time que não está como o nosso. Sim, e em cima da tua pergunta, né, que você perguntou a respeito da publicidade do clube, primeiro que não tem. Sendo bem claro, você não vê o marketing do clube funcionando.
Primeiramente, que quando você é do meio de comunicação, você sabe disso mais do que qualquer outra pessoa. Você faz um trabalho de marketing forte dentro do nosso Paraná, onde você divulga o teu portal e assim todo mundo fica sabendo o que está acontecendo. No Rio Branco você não sabe nem quem é o time do Rio Branco que joga antes da partida. Não tem uma escalação do clube postada na página do clube dizendo vai sair jogando fulano, beltrano, ciclano. Isso aí é o básico de uma publicidade de clube de futebol. Se você pegar o Facebook do Rio Branco hoje, ainda está sobre o jogo de domingo. Exatamente. Deixa eu só falar uma coisa que eu achei assim, eu achei ridícula. Esse é minha opinião. É uma opinião e cada um tem uma opinião. Colocar o nome da diretoria na camisa foi de um mau gosto significativo, gigantesco. Que ridículo. Quem teve essa ideia é um pateta. Colocar o nome dos diretores na camisa é coisa de pateta. Pelo amor de Deus, né? Por favor, né? Sim. Tinha o número daquele rapaz que aquele é Nilo, né? Onde está o Nilo? Esse aí também. Veio, disse que era rio-branquista, que amava o Rio Branco, isso e aquilo, e aí na pior hora sumiu. Ah, ele não está mais. Sumiu. Mas acharam o corpo ou não? Aí É brincadeira, o Nilo é amigo da gente. Você, como diz Não, você. mas esse é amigo da Só gente. pra você ver Nada a a ver. torcida, que a torcida pensa, ó. Se estiver brigando contra o rebaixamento, aí vão fazer a R$20 e dizer que a torcida tem que comparecer, porque aqui foi o Lucas Francisco. Lucas Francisco, grande rio-branquista. Grande Eu tô falando pra rio-branquista. você, quer dizer, quando tá, aí não adianta mais tempo, entendeu? Aí, Tá, vamos organizar aqui. Agora é a vez do Fúvio. Vamos lá. Vai lá. Depois você fala. A gente não tem hora para acabar, viu? Aqui não temos programas evangélicos Costela depois passando. do programa. Estamos à espera da Costela. passando. Costela. O Fúvio tá tomando isso aqui, gente. Eu acho que ele tá doente. Ó. Água com açúcar. Vamos lá. Fúvio. Voltando, você que mexe com publicidade, mexeu já há muito tempo, acho que foi um dos pioneiros na cidade, nesse ramo. Você concorda com a minha opinião? A questão do nome dos diretores na camisa? O que é isso? É uma homenagem por quê? Não, eu Pra disse, quem? a camisa foi cobrada, né? Tem mais essa, né? Isso é ridículo, né? Essa é uma informação que eu não tinha. Não foi cobrada, a camisa foi Foi essa a camisa da promoção. A camisa da promoção, você pagava R$200 e Ganhava tinha os direito a ingressos quatro e uma camisa. ingressos e a camiseta. A camisa, muito de mau gosto, pra com ser todo verdade. respeito aos abadás de carnaval, é igual ao abadá de carnaval. Que a gente sabe que o abadá de carnaval você usa uma vez, 2 vezes no ano e depois você sabe que que é descartável mesmo. Essa camisa tá pior que o abadá. Enganaram o torcedor nessa promoção. Então, Semi, essa é uma das situações também que afasta o torcedor. Eu tenho um amigo meu que pagou R$1.000 na promoção. Pagou R$1.000 na promoção, prometendo que a camisa chegaria para o 3º jogo da primeira fase do campeonato e chegou somente no último jogo e a camisa do modo que é. Esse meu amigo pegou a camisa e deu as 2 camisas de raiva, porque é uma camisa ridícula, entendeu? E como você falou, com o nome de ex-presidente na frente, com o nome de diretoria, com o nome... E eu quero ver uma prestação de contas e aonde que foi esse dinheiro, se essas pessoas pagaram para estar o nome na camisa. Eu duvido. E se me aparecerem com recibo, que me mostrem aonde foi o dinheiro. Porque eu duvido que essas pessoas pagaram para o nome na camisa. Então é um absurdo. E essas coisas, Semi, é o que afasta o torcedor. O torcedor já não é mais bobo. Aí você chega num jogo e quer cobrar R$40, é isso que acontece, entendeu? Aí o torcedor fica sentido. Outra coisa também sobre a parte que você falou de não ter dinheiro. O que me surpreende muito, Semi, é que todas as editorias, né, algumas não reclamavam porque tiraram dinheiro do bolso por muito Tira o tempo. microfone da bandeirista. Tiravam dinheiro do bolso por muito tempo para sustentar o Rio Branco, coisa que a diretoria passada não fez e essa também não está fazendo. Que é ruim, que o time não tem dinheiro, que é só incômodo, que acaba com a tua vida, isso e aquilo, mas ninguém quer largar o osso. Eu nunca vi isso. Uma coisa ser tão ruim, uma coisa ser tão pragmática na tua vida e você acaba com a tua vida e Mas não é quer por largar isso o que eu osso. fiz a primeira pergunta no primeiro vídeo. O Rio Branco se transformou numa teta? Provavelmente, sabe? Porque assim, Semi, eu não sei da vida particular de ninguém, também não me interessa. Quando nós fazemos a crítica é em cima da pessoa figurativa que é dentro do clube, que é presidente, ex-presidente, diretor disso ou daquilo. Nós não entramos na vida pessoal de ninguém. E eu não sei o que o presidente do Rio Branco faz da vida, a não ser presidente do Rio Branco. Sabe? O ex-presidente eu também, né? Me desculpem se tem algum outro cargo, se trabalha em algum outro lugar, mas eu não sei. É vida pessoal, mas querendo ou não também interfere no Rio Branco. Então a gente não sabe do que essas pessoas vivem. E ele falou em uma rádio também que o prefeito teria que ter culhão
para apoiar o Rio Branco, se ele prestasse contas, tem que ter culhão também para tirar dinheiro do bolso e investir no clube. Tem que tirar dinheiro do bolso, porque o Poças fez isso. O Mário Roque também fez isso. Tempo, né? Vários outros presidentes do Rio Branco fizeram isso. Manuel. José, você sabe muito bem, você acompanha o Rio Branco mais tempo do que eu. Né? Então, quantos presidentes você viu tirar dinheiro do bolso? Eu vi o Poças tirar dinheiro do bolso, eu vi o Mário Roque tirar dinheiro do bolso. Uma das coisas que mais me deixa muito preocupado, isso me deixa muito preocupado mesmo. Quando o Fabiano Elias deixou o clube, porque é natural um clube de futebol, aí tem um que é puxa-saco de um cara aí que agora está com um programa na televisão. Todos os clubes de futebol têm ação trabalhista. Mas mais de 50 ações trabalhistas, digamos assim, de 4 anos para cá. 2 anos, você pega 2, 3 anos. O Fabiano Elias entregou o clube com 3 ações trabalhistas. Sim, eu estive numa reunião com o Fabiano, pegando números. Exatamente isso. E ele me falou que entregou o clube com, infelizmente, com 3 ações. Exatamente. Mas isso é uma média em função Mas sabe por que isso aconteceu, Semi? Não é porque o clube não tem dinheiro. Não é porque o clube é falta de administração, é irresponsabilidade, é falta de gestão. Você fazer um time de futebol de 200 mil, de 150 mil, se você tem 70 mil. Isso é irresponsabilidade. Primeiro de tudo, não se tem dinheiro hoje no Rio Branco, não se tem apoio porque falta credibilidade. A diretoria anterior não tinha nenhuma credibilidade, essa também não tem credibilidade. E ao invés de ficar pianinho, ficar tranquilo, querem ficar comprando briga, querem ficar passando o torcedor, ninguém mais apoia a cidade. Hoje, se existe um supermercado hoje que apoia o Rio Branco, e que eu como torcedor agradeço por apoiar o Rio Branco, porque senão a situação estaria muito pior, mas essa pessoa só apoia porque foi político pedir. Entendeu? Porque foi o outro grupo político foi lá pedir para ele apoiar o Rio Branco. Só por isso. É simplesmente por isso. E isso é declarado em rádio. Entendeu? Que o outro grupo político foi lá e pediu. Mas eu agradeço, como torcedor, eu agradeço por esse supermercado estar apoiando. Acho que nós, torcedores, temos que agradecer aos investidores. Só que eu peço a esses patrocinadores que vejam onde estão indo o seu dinheiro. Aonde que está sendo investido o seu dinheiro? Eu não ajudo com dinheiro, ajudo com comida, mas o dinheiro que é para comida está indo para onde? Para algum lugar está indo. Então eu peço que essas pessoas ajudem a fazer isso, porque você não está fazendo, você está querendo ajudar o Rio Branco, mas às vezes você acaba atrapalhando, porque a gente não sabe para onde está indo, e isso é um caminho sem fim, Semi. Nós aí estamos, claro que existe hoje aí toda essa empolgação de Rio Branco na final, de Rio Branco disso e daquilo, existe assim, mas nós estamos aí numa beira de fechar as portas. Esse rapaz que falou, qual é o clube que não tem ação trabalhista e não tem dívida? Claro que tem ação dívida, mas você pega aí clubes grandes. Mas esse rapaz fala isso porque o prefeito que ele apoiou não ganhou, e ele ficou sem cargo, então entendeu? Ele fica chateado. Isso mesmo, é exatamente isso. Então, né, só para passar a bola para os meus amigos aqui, porque essas pessoas tem que ter mais responsabilidade à frente do clube. Eles pegam, fazem as coisas sem saber o que estão fazendo. Então, o Rio Branco, né, voltando à linha de pensamento do Rio Branco, tem 1 milhão, 2 milhões de dívidas hoje. Para o Rio Branco é muita coisa. Para o clube de futebol, se você for olhar bem, né, o Curitiba, Atlético Paranaense, deve muito dinheiro, deve. Mas só a classificação do Paraná Clube para uma Série A gerou 40 milhões de reais. Vou dar uma parte para você, Maico, mas eu quero só dizer uma coisa. Tem times que tem calendário para que assume um calendário anual de disputa de campeonato. O Rio Branco só disputa um campeonato. Com você. Bem rapidinho, Semi. É bem simples e objetivo. A questão do que o Thiago falou de credibilidade, isso daí é o básico para você assumir um time de futebol. Por exemplo, a gente vê técnicos que assumiram equipes pequenas, mas que tornaram essas equipes pequenas muito grandes em relação ao futebol. Por quê? Credibilidade. Bate na porta, fulano atende. Bate na porta, ciclano atende. Segundo ponto primeiro ponto é esse, que a diretoria não tem credibilidade nenhuma de pedir dinheiro, e a gente sabe disso porque a gente conhece os empresários da cidade, a gente conversa com esses empresários e sabe como é que funciona. O segundo ponto, um exemplo, você tem uma empresa, você fatura milhões por mês, e você tem condições totais de chegar para o Rio Branco e dar 500 mil reais. Você vai dar esses 500 mil reais na mão do presidente? Uma simples pergunta para você. Você vai chegar aqui, está aqui, presidente, 500 mil reais. Nunca. Jamais. E sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque nunca, se esse dinheiro entrar na conta do Rio Branco, pode ser bloqueado pelas ações trabalhistas. Como já teve dinheiro bloqueado por ações trabalhistas. Como que uma empresa do porte da TCP, da Cargill, da Coamo, Caixa Econômica, Sadia, essas empresas não vão chegar, Fúvio, está aqui na tua conta, aí você passa para o Rio Branco. Jamais.
Elas vão entregar na conta do clube. Isso que você está falando é muito importante, hein? Muito então, pertinente. Como que você vai depositar na conta do clube, sabendo que o clube tem ações trabalhistas contra ela, dinheiros que a gente sabe, foi notificado, o próprio outro presidente que estava lá falou, que teve dinheiros que entraram na conta do clube e foram retirados alguma parte dela por questões de ações trabalhistas que já ficaram presas. Como a gente sabe como é que funciona a justiça, é assim que funciona a justiça do clube. Caiu dinheiro na conta, primeiramente a justiça bloqueia, se tiver ações trabalhistas, como aconteceu com o Botafogo recentemente, como aconteceu com o Vasco na venda do Felipe Coutinho. Sim. E assim por diante. Então, Semi, é bem básico. A diretoria não tem credibilidade. A antiga diretoria fundou o time em dívidas trabalhistas e dívidas empresariais de pessoas que prestaram serviço para o clube. E aí a gente vai fazer o quê? O empresário vai investir dinheiro no clube sabendo que não sabe para onde esse dinheiro vai ser transferido? Para quem eu posso depositar esse dinheiro? Então não é uma situação simples, objetiva, que eu estou dizendo agora, que é o que está acontecendo no Rio Branco hoje. Bom, nós estamos ao vivo aqui do Costela Rica. O Fúvio nos recebe no estabelecimento dele. Agradecemos você, são mais de 60 pessoas nesse momento assistindo. Obrigado a você que nos acompanha. Lucas França, boa noite a você, boa noite João Carlos, Alain, acompanhando agora. Boa noite. Sargento, não? Boa noite, vocês que gostam da gente, vocês que não gostam, boa noite também. Boa noite. Não gosta tem mais. Tem gente que está assistindo nós para xingar depois, mas está tudo bem, não tem problema. Maicon Lopes, boa noite. Vamos lá, vamos. Vez que vão dizer que eu sou gente boca. Meu amigo João Carlos, boa noite a você. A dívida do clube ultrapassa 2 milhões. 2 milhões. O João Carlos está perguntando aqui. E se for mexer bem, passa dos 3 aí. Na verdade, só porque você já fala, só deixa eu continuar o nosso boa noite aqui. Bruno Escomasson, boa noite a você. Nosso amigo William Correia também assistindo conosco essa transmissão ao vivo, Portal Nosso Paraná, direto aqui do Costela Rica. A costela está assando, dá tempo, as portas estão abertas, está chovendo, agora, mas você pode vir para cá. São 10 horas e 36 minutos. Tiago. Nessa linha de pensamento ainda de transparência, de dinheiro no clube, não adianta. Ninguém vai apoiar. Não é possível que uma cidade inteira esteja errada e 2 ou 3 pessoas estejam certas. Eu estou falando do pouco apoio que o Rio Branco tem, ou a pouca ajuda que o Rio Branco tem, ainda é porque existe um grupo político que está ajudando. Somente por isso. Então, falta credibilidade, falta mostrar realmente onde vai o dinheiro. E agora está com história de que vai prestar contas. Se vai prestar contas agora no final do campeonato, quero ver que tipo de contas que vai ser prestado. Existem várias coisas que a gente sabe que acontecem nos bastidores, que eu espero mesmo que prestem contas, mas tem que ser tudo muito bem claro, muito bem objetivo, né? Quero ver se as pessoas vão conseguir entender essa prestação de contas. E que fique bem claro também que vir prestar contas de 1, 2, 3 meses é muito fácil. Nós queremos a prestação de contas da gestão passada, que até hoje ninguém viu. Aí tivemos um debate com a advogada do Rio Branco, onde ela disse que essa prestação de contas tem que ser prestada somente para o Conselho Fiscal, onde o Conselho Fiscal é cheia de parente do ex-presidente e de amigos do ex-presidente. Então não tem como uma conta dessa ser apresentada. É uma pena isso que acontece com o Rio Branco. Volto a repetir, hoje nós estamos sim na empolgação do Rio Branco ter participado de uma final, ter participado de uma semifinal. Isso é muito bom para o clube. É o resgate do nome Rio Branco Esporte Clube. Chorou. Mas isso chorei porque eu lembro das pessoas do passado, lembro do meu pai, lembro do meu tio, lembro dos amigos da torcida, né? Nós tivemos aí uma perda enorme agora há pouco tempo de um amigo nosso que era o Carlão, né? Carlão Chupabife, que a gente chamava, era um animador das nossas festas nas viagens. Então, e várias outras pessoas, né? Tem o pai do nosso amigo do Anderson Ferinha lá, que, né, é meu amigo. Então, cara, o Ari, que era o pai do Anderson também, um rio-branquista. Todas essas pessoas me viram crescer no Rio Branco, me fizeram virar rio-branquista. E voltando sobre isso, a virar rio-branquista, Fúvio e Maicon, né, a minha opinião é o seguinte, cara. Como que a criança vai virar rio-branquista se o pai não leva no estádio? Impossível isso acontecer. Então, para a criança se tornar rio-branquista, tem que se levar no estádio, como aconteceu comigo. R$40. Exatamente. Como que o pai, aí vem aquele cálculo, como que um pai e filho vai gastar R$80 um domingo
Aí você vai comprar uma cerveja, vai comprar um copinho de água, você vai pagar R$5. Um abraço pro Nata. É brincadeira. Natanael, esse é o... Nata é meu amigo particular. Conhece Nata? Natanael? O Manco? Lógico. Você conhece essa Lógico, fera? lógico. Esse aí... Ó, Chupa bife ou manco. não, esse aí é o Manco del Amor. Então, um grande rio-branquista, esse é o cara que eu falei que pagou R$1.000 no pacote para ajudar o clube. Eu falei para ele, você... Se é o Nata que eu tô pensando, eu conheço. Não é o velho Nata? Não é o velho Nata. Não, esse é outro. Eu tô falando Mas é gente boa também. Eu acho que o velho Nata eu também passado. conheço. Esse eu também conheço. Tem o velho e o novo, esse aí que é o novo, é também gente boa pra caramba. Mas o Nata foi um dos grandes diretores que passou pelo Rio Branco. Fica registrado. Esse era amigo do meu pai. O Nata. Você tá me chamando de velho ou não? Mas o Nata, Zé Manuel, Poças. Já que nós estamos numa conversa... Tem que respeitar essas pessoas, né? Com certeza. A história do clube, né? A gente vai falando e vai... E eu vou te dizer mais uma coisa. Esse pessoal levantou o Rio Branco. Colocou... Exatamente. Entre os grandes times. Tem que respeitar a história desse meio. É isso que mais me deixa brabo com esse pessoal que perdeu a eleição, com esse pessoal que quer fazer do Rio Branco política hoje, sabe? Respeita a história do Poças, respeita a história do Zé Manuel, como você falou, do Mário Roque, que foi um ótimo presidente, né? A família Roque inteira, todos são rio-branquistas, eu acompanho isso a todo tempo. Eu acho que então, cara, antes tem que dessa, ser respeitado, né? Eu acho que antes desse grupo todos foram bons presidentes. Exatamente, antes sem dúvidas nenhuma, né? Se a gente reclamava do Poços lá atrás, a gente não sabia o que era ruim, então hoje a gente sabe o que realmente é ruim. Rapaz, o Poços é um guerreiro. Eu sei disso, hoje eu tenho uma amizade enorme, e eu vou te falar a verdade, meu. Poças sabe, o Eduardo Poças, o Quinho, que hoje são todos meus amigos, né? Sabem disso. Lá atrás eu era um crítico do Poças, até por não conhecer as coisas, e falava besteira sem saber. Depois que eu passei a saber, eu vi que eu estava errado, e hoje as pessoas são meus parceiros, meus amigos, sabe? Converso antes até da viagem para o Couto Pereira no domingo, tive um bate-papo muito bacana com o seu Poças, um grande homem, uma grande pessoa, e já vou adiantar aqui que ele será uma das pessoas homenageadas por nós, a torcida Camisa Vermelha e Branca, com uma bandeira também ao estádio, muito merecida. A iniciativa é muito boa. Já vamos voltar com o Maicon. Lembrando a você que nós estamos direto do Costela Rica, aqui no Jardim Eldorado. Está chovendo um pouco, são 10 horas e 41 minutos. Nós não temos horas para acabar, mas vamos ficar até as 11. Eu acho que até as 11 tá bom, né? A costela tá boa, já está assada. Tá bom. O pessoal está tomando água aqui, não sei se estão doentes ou estão com algum problema. Vamos lá, boa noite, um abraço para Everton Gonçalves. Eu gostaria que você, quando comentasse, colocasse no comentário também o boa noite e também o bairro de onde você está falando com a gente. Quem está nos assistindo é o Baiano, lateral do Rio Branco. Ex-lateral do Rio Branco tá assistindo também. Um abraço pro meu amigo João Carlos. Pô, Ratinho tinha espaço nesse time, né? Eu falei pro Ratinho no domingo, Ratinho nesse time ia deitar, cara. Eu falei pro Ratinho, o Ratinho viajou conosco, sabe, Semi? Cara, e aí eu volto a repetir, aí tem gente que fala muita besteira, sabe? Tem que respeitar a história do Ratinho, é um ídolo. Nos últimos 10 anos, se você pegar um cara que representou tanto a camisa do Rio Branco como o Ratinho, não teve. Né? Junto com o Herminho, que é um cara que também representou muito. Eu não vou aqui ficar citando nomes porque eu vou esquecer de alguém. José Luiz de Curitiba assistindo. Maravilha. Anderson Leal, Jardim Cominese. Minha tia, entrou agora. Dona Maria Shimuri está assistindo, minha camisa vizinha. Vermelha e Branca, toda ligada, torcida uniformizada da camisa vermelha e branca. Com certeza. Rio Branco Alambrado. Pô, Nós João Carlos com uma boa audiência. Aproveitar 50, 60 e agradecer ao assistindo. secretário pela força que nos deu no domingo de fazer a segurança de todos os torcedores ali na estradinha. Obrigado, secretário. Olha, nós temos pessoas em Porto Alegre assistindo também. Bacana. Então, bairro Campo Grande. Vamos lá, vamos voltar à conversa. Então, voltando lá, respeitar a história do Ratinho. Cara, eu falei pro Ratinho, você deitava nesse time aí, você tinha espaço, sabe? Muita gente falando, criticando o Ratinho, que ele estava fazendo política e indo viajar com a torcida. Cara, que besteira é isso. É uma besteira enorme. Tem que respeitar a história de quem passou e de quem fez pelo Rio Branco. Você que está em São José dos Pinhais, Isaac, boa noite. Boa noite a você da Vila São Vicente. Fernanda Lourenço, boa noite a você. Você que está acompanhando essa live. Os meninos da base que você abriu espaço para eles lá. Um abraço para eles. Nós temos um material, nós temos um material que nós vamos esperar o campeonato para depois. Os meninos sofrerem Paranaguá.
Agora a gente vai parar com os abraços aqui. Muito obrigado a você que acompanha em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, São José dos Pinhais, Curitiba. O baiano tá na China nos assistindo. Agora que eu lembrei. A internet abre essa possibilidade, né? Vamos falar do time. Certo. Vou começar com você, depois passa pro Thiago, depois pro Fúvio. O time tá bom. Você acha que o Rio Branco tem um plantel bom? É uma pergunta simples, eu gostaria que você comentasse. Vamos falar assim, Semi. Tecnicamente, a gente sabe que o time do Rio Branco é limitado. A gente sabe que tecnicamente jogadores ali, inclusive na decisão, né, a gente não vai crucificar o jogador agora em si, porque a gente sabe que é complicado, até porque a gente tem todo um restante de campeonato agora e a gente sabe que isso pesa na cabeça do jogador após uma decisão, mas, por exemplo, o lado direito do Rio Branco sofreu 3 gols do Curitiba. Então já é uma deficiência que o técnico Maurílio vai ter que ver daqui por diante. O lado direito? O lado direito do Rio Branco sofreu então 3 investidas na lateral esquerda. Lateral, não, do nosso lateral direito, no caso. Foi pela nossa direita. Sim. Mas, assim, o time do Rio Branco hoje, tecnicamente, ele é limitado. Esse é o ponto principal, na minha opinião, é limitado o time do Rio Branco hoje, o time, tecnicamente. Porém, o técnico Maurílio conseguiu acertar a casinha. E o que é acertar a casinha no futebol que a gente comenta? É montar um time competitivo, com determinação e vontade, e que as 3 linhas façam a marcação. Isso no futebol é ajeitar a casinha. Então, você pode ver que os atacantes voltam para marcar, cobrem as descidas dos laterais, os volantes marcam e saem para o jogo, tanto o Marco Túlio quanto o Camargo. Então é um time que está com a casinha ajeitada. O Rio Branco venceu uma partida apenas para chegar na decisão. Isso é um ponto que o Thiago até falou, que foi uma vaga meio maluca, como a gente brinca no futebol, porque uma vitória o Rio Branco chegou na semifinal e não ganhou, e mesmo assim foi para a final porque ganhou nos pênaltis. Méritos totais do clube não, dos jogadores e do seu técnico juntamente com a torcida, que apoiou em todas essas partidas. Porém, o Rio Branco não venceu. O Rio Branco deixou de ganhar do Cianorte, como o Fúvio falou, deixou de ganhar do Cascavel, deixou de ganhar do Curitiba, porque a gente não pode esquecer que contra o Cascavel em casa estava 2-1 e tomou um empate no final também. Então o Rio Branco deixou de ganhar algumas partidas por essas limitações. Mas você está comentando uma coisa que eu não perguntei. Você está comentando do jogo. Eu estou perguntando do time. Então, daí é nesse ponto que eu vou chegar agora. Por quê? Porque você falou de uma deficiência de um lado, então eu queria que você falasse de um contexto geral, porque no começo eu estava acompanhando alguns comentários no grupo que falavam a respeito do goleiro, o sistema defensivo um pouco mais avançado, aquele setor de meio de campo. Isso é que eu quero saber de você, para que a gente possa fazer uma análise e trazer para aqueles que estão nos assistindo. Certo. Então é assim, o nosso goleiro hoje é um goleiro que está bem, está numa fase boa, e isso é importante para o goleiro. Se o goleiro é bom ou não é o que vem a questão de momento, e sim o que ele está vivendo agora. E o Jones está vivendo uma grande fase, e isso é o que importa no goleiro, é momento. Goleiro é a única posição que tem que ser momento. O goleiro está bem, mantenha o goleiro. O Raul na lateral direita é fraco tecnicamente, está deixando a desejar. A dupla de zaga é muito boa, inclusive eu vou dizer assim que o Thiagão pode jogar em qualquer time do Paraná hoje, no meu ponto de vista. O Thiagão, não que seja titular no Atlético, que seja titular no Coritiba, mas ele é aquele que era. O Ferreira, o Thiagão pode jogar, jogou muito bem contra o Coritiba, jogou muito bem em todas as partidas que eu vi dele. A lateral esquerda, o Thiaguinho estava bem, se machucou, aí entrou um outro lateral, se machucou, não deu para ver muito bem ele. O Maringá entrou, infelizmente entrou um pouco com a cabeça meio conturbada e acabou não rendendo. Camargo, para mim, é um dos melhores jogadores, talvez, do campeonato no Rio Branco hoje. Falta um marcador de gol no time? Falta o 9, porque o Vandinho não é esse jogador, não é o 9. Diga-se de passagem, o Vandinho jogou em várias equipes do país e nenhuma deles ele era o homem-gol. E isso falta para o Rio Branco, porque o Rodrigo Jesus também não é esse jogador. O Vandinho não é esse jogador. O Cauã, que entrou na partida, e o Charles também não são esses jogadores. São jogadores que fazem gol, que chegam de trás, mas não são o 9. Falta para o Rio Branco ser camisa 9.
E o principal de tudo, no meu ponto de vista, Semi, que falta para o Rio Branco hoje é o primeiro volante para fazer essa marcação, porque está abrindo muito espaço. Falta esse primeiro volante para o Rio Branco hoje. E falta o que falta para muitos clubes, mas talvez aquele jeitinho de meia para poder organizar, poder pôr a bola. Quando o Rio Branco tomou 1-0 lá do Curitiba, começou o segundo tempo, vamos jogar assim, vamos passar mais a bola aqui, vamos segurar um pouquinho mais, porque se a gente tomar o segundo, daqui a pouco acaba o jogo para nós. Faltou esses dois jogadores, no meu ponto de vista, além do 9, que você já citou e que já ia entrar nesse quesito também, que falta esse camisa 9. Falta o meia. Essa é a carência. Para colocar essa bola um pouco mais com calma quando precisa. E o cão de guarda, chamado assim no futebol. Falta esse volante ali na cabeça de área para que dê um desafogo um pouco maior para os laterais. Porque o Kessie não é esse jogador. O Kessie não é esse marcador o tempo todo. Então isso falta também para o Rio Branco. Essa é uma análise, como você pediu, de um contexto geral que eu vejo hoje no Rio Branco. Boa noite a você que nos acompanha, Portal Nosso Paraná ao vivo. Estamos ao vivo aqui no Costela Rica, Jardim Eldorado. Qual é o número daqui, Fulvio? 372. Pode vir, costela deliciosa. Não comi ainda hoje, mas já comi outros dias, muito boa mesmo. Cantada feia essa, hein? Pois é. Timo, se você não der uma costela para esse rapaz hoje... Não, mas eu quero um pedaço, lógico. Boa noite, Alisson. Boa noite, você que nos acompanha. A gente já vai passar para o Thiago. Dirceu, uma boa noite a você. Diego. Enfim, pessoal assistindo. Estamos com uma audiência boa. Tem programas que tem até uma estrutura de TV ou rádio e não conseguem chegar a alcançar o número nesse horário que nós estamos alcançando. Então, por isso, nosso muito obrigado. E a gente vai voltar a fazer isso de novo. Eu acho bacana, legal. Muito bacana. Ainda mais que tem cerveja de graça, tem comida de graça. Isso é muito bom. Estou esperando a costela. Lembrando que sexta-feira tem Tia Nice aqui no Costela Rica. Você pode vir tirar foto com ela. Tia Nice, sexta-feira, a partir das 8 horas. Por que a Tia Nice vem aqui? Porque no Carnaval nós fizemos um sorteio de uma janta com a equipe do Nosso Paraná, com a Tia Nice e o pessoal da assessoria dela, que vier, e quem fosse sorteado estaria comendo na mesa junto com a Tia Nice. Então vai ser sexta-feira. Eu esqueci agora o nome da moça que ganhou, mas vem ela e a mãe dela, porque é para um acompanhante também. Sexta-feira, Tia Nice, direto aqui do Costela Rica, e nós vamos transmitir ao vivo. Vamos falar do time, sua opinião. Não posso só falar uma coisinha rapidinho em cima do que eu... Não, não pode, agora fez ele. Vai lá. Sobre o time, Semi, pra mim o time não é bom. O time não é bom. Hoje Mas um time que chega na final... Não é bom. Pra mim não é um time bom. Pra mim o cara desse time se chama Maurílio. Ele fez com que os jogadores comprassem essa luta, essa briga de chegar aí o mais longe possível, mesmo com as deficiências técnicas. Então eu acho que, pra mim, o time não é bom. Você destaca 1, 2, 3 jogadores ali, fizeram um alarde enorme nos jogadores que ex-Flamengo, porque isso é aquilo. Eu não me iludo mais. Tem 2, 3 ali que dizem que passaram pelo Flamengo, eu não me iludo mais. O meu velho pai sempre dizia o seguinte, cara, eu sempre falava, pai, contrataram esse, contrataram aquele. Eu falava, cara, você acha que o jogador, para se submeter a vir para Paranaguá, né, com todo respeito ao Rio Branco, mas para ganhar 2, 3 mil reais, você já jogou no Flamengo, já jogou em outros times grandes? O cara chega aqui, ou ele veio de uma contusão, e pode se destacar, como já aconteceu com vários jogadores, mas na grande maioria, o jogador já vem para fazer uma pré-temporada. Isso é o que acontece mesmo, Semi, entendeu? Isso eu vi, eu até achava que era uma cornetagem do meu pai estranha, e por muitas vezes ficava bravo quando ele falava isso, e faz sentido, hoje eu vejo que isso faz muito sentido, sabe? Então, eu já não me iludo mais quando fala, um ex-Flamengo, um ex-isso, um ex-aquilo. Eu prefiro que fale, veio um guri da base, tá saindo com sangue no olho, aí sim, eu acho que é bom. Então, né, como você falou, para mim o time é um time que tem, sim, as suas limitações e grandes, mas o Maurílio para mim é o cara, né? O Maurílio para mim é o cara que conseguiu fazer com que esse time jogue bola, como, né, nós citamos ontem, eu e o Michael lá, onde o Maurílio tá tirando leite ou água de pedra, né, ou alguma coisa mais da pedra, porque esse time para mim chegou na final, e eu falei, cara, eu sou torcedor, eu não torço contra o Rio Branco de maneira alguma, porque se o Rio Branco tá bem eu tô feliz, se o Rio Branco tá mal eu tô triste, as pessoas que me conhecem sabem disso. Cara, eu não torço contra, mas eu sempre falei que o Rio Branco para mim na semifinal era a maior mentira do futebol,
Porque o Rio Branco, quando nós chegamos no jogo do Paraná, ia brigar para não cair, entendeu? E tem outra, hoje nós somos o 7º do campeonato. Mas um repórter da Ilha do Mel, quando nós estávamos fazendo a cobertura desse triste episódio do falecimento, da morte da Isa, ele falou para mim, Rio Branco vai jogar final. Eu não entendo, ainda não consegui calcular e entender a tabela e o regulamento, enfim, eu estou ainda tentando decifrar isso, mas me surpreende o teu ponto de vista, porque um time que chega na final e você falar que não é bom e veja bem, eu poderia ser muito bem demagogo e chegar aqui e falar que é um time bom porque chegou na final, isso e aquilo, e não. Eu sempre dou a minha opinião e acho realmente que o time não é bom. Lógico, nós temos que respeitá-la. Claro, é o que eu falo. Eu poderia chegar aqui muito bem hoje para que as pessoas que estão nos assistindo, né, batessem palma e falassem para mim, não, mas o time, para mim, o time não é bom. E hoje, nós estamos aí à frente de um União e de Prudentópolis, que são dois times muito ruins, sabe? Com todo respeito ao meu amigo Parnanguara, que está no Prudentópolis, né? Ele falou que faltam detalhes, que o time até, inclusive o plantel não é ruim. Tem um Parnanguara lá que está trabalhando de preparador físico, massagista. Exatamente isso. Então, cara, traz esses meninos para trabalhar em Paranaguá. Então, para mim, o time não é bom. Eu acho que nós não vamos ter a mesma sorte no segundo turno. E eu acho que daí, voltando à parte do ingresso, o presidente está se achando demais, subiu muito no salto porque ele esquece que o Rio Branco precisa ganhar essas 2 partidas em casa e que no primeiro turno nós não ganhamos nenhuma, porque nós temos que ganhar somar pontos, porque senão esses times passam da gente na tabela aí, então vai ficar complicada a situação do Rio Branco. Aproveitando essa questão de não ganhar em casa, eu vou dizer uma coisa para você. Vou voltar lá porque foi a época que eu vivi como repórter esportivo e também comentava algumas situações. Eu comentei, para você ter uma ideia, programas na Rádio Litoral Sul com o João Lima. Não sei se vocês já ouviram falar, mas foi autor de um livro do Rio Branco, não foi? Ele foi técnico do Rio Branco. Foi autor de um livro. Ele foi técnico do Corinthians, enfim. Comentei o jogo com ele. O Rio Branco, quando voltou para a série especial, o Rio Branco não perdia em casa. Sim, e assim, eu lembra disso, Fulvio? Eu sou da... Rio Branco, não... Por quê? Porque o campo estava muito cheio. Era a força da torcida. Todos tinham medo de jogar com o Rio Branco aqui em Paranaguá. Eu sou da época lá dos meus 12, 13 anos de idade, onde nós pegávamos a tabela do Rio Branco e conseguimos fazer mais ou menos quantos pontos o Rio Branco faria em casa. Sim. Faria no campeonato, porque nós tínhamos lá 5 jogos em casa, se pegasse todos do interior, nós poderíamos somar aí, de 5 jogos, somar 12 pontos, entendeu? Porque era o medo da pressão do estádio de futebol. Fúvio, vamos lá. Então é isso aí. Tem uma pessoa perguntando, o Elton Pereira perguntando, na análise de vocês, qual a expectativa do Leão para o segundo turno? Alegria ou sofrimento? Abraço a todos, um abraço a você, obrigado por participar. Você que quer participar conosco, envie a sua pergunta. Não esqueça, coloque seu bairro para a gente saber de onde você está falando. Fúvio, você. Vamos lá. Ali o Maicon estava voltando à reflexão do Maicon ali em relação ao time. Eu acho assim, nós falamos o que? Faltam 9, faltam meio. E a base, cara? Não era a hora agora de você olhar para o lado, o técnico olhar para o banco e falar assim, puta, é a hora de lançar aquele piá de 19 anos, é a hora de lançar aquele piá de 20. Entendeu? Eu vejo assim porque eu tenho um filho de 12 anos e o sonho dele é jogar no Rio Branco. Entendeu? E hoje a gente tem a base para isso. Não tem. Não tem. Base também é terceirizada no Rio Branco. Porque você vê o exemplo do Atlético Curitiba, eles não jogaram com o Sub-23, não jogaram porque eles fazem a base deles. Entendeu? Eu acho que isso hoje é o Branco, além de o pecado de afastar a torcida, o pecado. Não construir. Fúvio, o Baiano está comentando aqui, a base não existe faz tempo. Não, eu sei disso, mas. Até por falta de calendário, né? Procurem falar no microfone que as pessoas. A última base que foi bem feita no Rio Branco, acho que foi na época que o Heraldo era um dos diretores do Rio Branco, que nós, a torcida, apoiamos, fomos viajar quarta-feira. Quero falar para vocês à mesa, quando forem falar, peguem o microfone. Então, acho que, se eu não me engano, foi 2009 ou 2012, que foi uma base excelente, com a maioria dos jogadores de Paranaguá, teve sim o seu reforço, né? Agora já peguei o microfone do Fúvio, mas a questão da base, Semi, você abriu as portas do teu programa ano passado para você ver a base. Os meninos sofreram, eles cobraram R$ 1.500 para profissionalizar. Nós temos os vídeos meninos, e realmente... comprova, entendeu? Nós temos, 2 denúncias de estelionato contra o ex-presidente. Está feito o BO, não sou eu que estou falando. Eu não estou inventando. Eu tenho a cópia. Também tenho a cópia. Existem 2 BOs,
Na verdade, são 5 BOs que existem contra o ex-presidente de estelionato. Por quê? Porque os meninos vinham do Rio, vinham de São Paulo. Eu tive o prazer de conhecer 4 ou 5 meninos desses. Cara, os meninos sofreram. Eu ajudei os meninos aqui a não passarem fome. Enfim, cara, eu não gosto de ficar falando que eu fiz, mas é uma situação, cara, que é de chorar, entendeu? E a nossa base poderia ser muito forte. Nós temos meninos muito bons em Paranaguá. Tá aí esse menino Gabriel que entrou, que o Gabriel hoje está no Rio Branco somente por política. Ó, lembraram, o Emerson falou aqui de um nome que foi muito importante para o Rio Branco, que foi o Luso. O Luso trabalhava com a base, eu lembro disso. Sim, foi. O Luso trabalhava com a base do Rio Branco. E é importante, realmente é importante. Não, e assim, não é só questão a base também é um investimento que o clube tem financeiramente para o futuro, é o retorno. Entendeu? Você pega, olha só, você pega, por exemplo, lá, põe meu filho, começa na base do Rio Branco e vira profissional do Rio Branco. Quantas e quantas pessoas da minha família vão acompanhar o Rio Branco por causa desse menino? Só por causa do meu filho que está lá dentro. Entendeu? São 4, 5, 6 torcedores mais que colocaram no estádio. Acho que é isso que falta para o Rio Branco hoje. Hoje vocês estão mais por dentro. Quantos paranguaras tem dentro do elenco principal do Rio Branco hoje? Nenhum. Tem um coreano. Tem o Gabriel Honório, né? Olha o microfone. Bom, vamos de novo para o nosso amigo Maicon aproveitar bem rapidinho, se você me permite. Tem o Gabriel Honório, né? Que eu falei, não estava com o microfone, que é o único paranguara talvez hoje que esteja realmente no elenco, que não era na base, né, que entrou recentemente no clube, infelizmente fraturou o joelho. É um jogador que criou uma expectativa muito boa, porque ele é um cracaço no futsal, então talvez no campo ele teria um pouco mais de qualidade. E a base, Fulvio, em cima do que você falou, bem rapidinho, nenhum time, entre aspas, pequeno financeiramente, eu digo sempre assim, pequeno financeiramente é diferente de pequeno, eu estou dizendo pequeno financeiramente, vive sem vender jogador. Você vende um jogador hoje, no mínimo para Portugal, para seja para onde for, por 200, 300 mil reais. Isso é 2, 3 folhas talvez hoje do clube. Então nenhum time vive sem base, e o Rio Branco não observou isso. O Rio Branco só coloca time em campeonato de base porque é obrigado a colocar. O Rio Branco vai participar do Paranense, tem que jogar o Sub-19, então vamos pôr o time lá de qualquer jeito, vamos mandar para lá, vamos jogar e pronto, acabou. Mas deixa eu dar uma entrada nessa tua observação aí, pelo seguinte: toda a estrutura, prestem bem atenção nisso, toda a estrutura tem uma base, mas tem um alicerce que mantém essa base. O alicerce chama-se diretoria e conselho. Isso precisa mudar radicalmente. Precisam ter uma reformulação. As eleições para o clube têm que ser feitas de formas muito claras, para que outros associados possam também disputar a presidência do clube. Que tem ano aí que não houve eleição. Exatamente. Tem um ano aí que não houve eleição. Então começa, antes de falar na base, você foi ótimo na sua observação. Mas eu acho que primeiro precisa mudar toda a história. Exatamente. Lá do alicerce, que é do presidente, é da estrutura do clube, enfim. De quem vai cuidar da base? Já está há muito tempo. Sim. Já está há muito tempo. Tem muita coisa muito ruim aí. Agora, muda-se essa história, muda-se essa estrutura, põe alguém para trabalhar com a base, põe um profissional para trabalhar com marketing. O marketing é algo que tem que funcionar muito bem para o time, porque é o marketing que faz com que a verba entre. É a alma do negócio, como dizem, né? Com certeza. E outra, é alguém com visão administrativa para entender que num momento como esse, que o Rio Branco joga uma final e você coloca na bilheteria 40 pila, falta de visão, uma falta de visão realmente. Eu ia falar outra coisa que eu não vou falar porque eu não quero me incomodar. Xanice agora. Outra coisa, acabou o negócio aqui, tô ficando chateado com o Costela Rica. Então, mais duas dessas já era. Não, mas muda-se tudo isso, entendeu, Maicon? Sim. Muda-se tudo isso, claro. Muda-se a base. Bom, estamos ao vivo no Costela Rica. Eu quero aproveitar e dizer para você que nós temos uma cópia do inquérito a respeito do caso Isabelle Cristine. Nós conseguimos o inquérito, está já com o nosso departamento de jornalismo. Na próxima semana nós já temos um advogado que vai fazer o mesmo que esses rapazes bonitos estão fazendo aqui. Ele vai conversar com a gente e vai falar tecnicamente sobre esse assunto, sobre o inquérito a respeito do caso Isabelle. Semana que vem, possivelmente segunda ou terça-feira.
O advogado é o Dr. Bruno. O advogado anterior foi o Dr. Tony Renan. O Dr. Bruno, eu não lembro o sobrenome dele. Na próxima semana, caso Isabelle, aqui, vamos tentar fazer aqui mesmo, Fúvio. Sim, só aproveitando o espaço do nosso Paraná, eu acompanhei toda essa tristeza pelo nosso Paraná. E não é puxação de saco, né, por todo na frente, parabenizar pelo que você fez. Você foi o único canal que eu acompanhei, rádio, televisão, preocupado realmente com a situação que a menina estava. Você não estava preocupado se o vagabundo matou, se o vagabundo atirou, se estavam querendo sensacionalismo. Nós não saímos do hospital. Isso foi assim, isso foi uma coisa que eu comentei até assim, você mostrou realmente a preocupação que o Paranaguá estava com a menina. Muita gente quis aproveitar da situação e até hoje se aproveita da situação, né? E vocês não, vocês foram muito felizes nessa transmissão, infelizmente, da situação da menina, mas o nosso Paraná mostrou o jornalismo profissional realmente nesse quesito. Parabéns. Muito obrigado, viu? Não vai ganhar aumento, mas muito obrigado. Não, mas a gente fez isso. Eu acho que nós não temos uma equipe grande, nossa equipe é limitada, mas nós entendemos que o momento era esse. Mas vamos voltar a falar do Rio Branco, nós estamos ao vivo no Costela Rica. Como nós não temos um canal de televisão nem rádio, nós terminamos a hora que a gente entender. Então são 11 horas e 5 minutos. Um abraço a você que nos acompanha. Rob Lopes. Polêmica ou não faço polêmica? Eu gosto. Pode fazer, vamos começar pela polêmica do seguinte, cadê a costela? A costela tá no churrasqueiro. Eu tô com fome, cara. Esse cheirinho tá bom. Com esse tamanho aí tem que estar com fome. Bom, eu quero dizer para você o seguinte. O nosso Paraná começa na próxima semana um programa de manhã. Já tem uma equipe trabalhando com um programa de manhã. Vai ser mais ou menos assim. Vou trazer pessoas, eu acho que você pode se encaixar, o Fúvio, todos vocês. Mas eu vou trazer, vai ter Tianice também. Todas as manhãs, a partir das 9 horas da manhã. Marcela Berlim entrando de Curitiba. Vai ser um programa de variedades. E a Berlim é bom. Não vai ter depois o programa evangélico. Não vai ter. É um programa, vai ser com o nome Bom Dia Nosso Paraná. O programa que não tem hora para acabar. Tá bom, né? Bacana. Semana que vem. Não, o slogan é bonito. Não, como que é? Bom Dia Paraná? Bom Dia Nosso Paraná. O programa que não tem hora para acabar. Esse slogan é bacana. Vai ter muita gente. É disso que o Rio Branco precisa, viu? Vamos falar do Rio Branco, vamos falar das notícias locais. Bacana. O que a prefeitura tem feito, o que a prefeitura não tem feito, vamos falar também, mas tem que falar o que tem que ser feito, né? Vamos fazer o que há de diferente. No formato internet, nós não somos televisão, nós não somos jornal, nós somos internet. Nós não temos interesse nenhum em ser parecido com televisão, nem com internet. Bacana. Nosso interesse é ser internet. Não, a gente fala jeito mesmo, né? Não, a gente. Até porque para enquadrar essas 3 crianças aqui. Falta espaço como é que é aquele áudio, Fúvio? Que grande chuvarada, né? Coisa. Chuvarada, não é coisa. Até porque para enquadrar essas 3 crianças aqui, né? Foi uma briga, né? Foi difícil, 2 horas para enquadrar a câmera. Vamos entrar no assunto. Falamos do time, falamos da base, falamos Pode falar você então. Depois passa pro Maico e depois pro Fúvio. Obrigado, Semi. Você é sempre gentil. Prazer. Pois é, eu tá tomando água. Pessoal que não sabe, Semi tá mexendo com uma cena, tomando cerveja. Chegou uma bem gelada. Chegou uma bem gelada aqui. Mas eu vou tomar depois do programa. Então, Semi, né? Eu acho que também é bacana a gente abordar aqui. Tomou uma caixa antes do programa, agora vem falar isso. É bacana a gente abordar aqui também a questão do sócio torcedor, né? Semi, Maicon e Fúvio, e a todos aos amigos do nosso Paraná, porque eu nunca vi um clube de futebol que não tem sócio. O Rio Branco eu acho que é o único que não tem sócio. Eles mentem dizendo que tem sócio, mas não tem sócio, né? Nós temos aí um presidente que não era sócio do clube, né? Virou sócio porque ajudou e aí virou sócio. E como teve essa eleição então? Fúvio, é isso que a gente se pergunta, sabe, Fúvio? Eu tenho aí 3 ou 4 conselheiros hoje que viraram conselheiros do clube, que estão prontos para falar, isso até pode ser uma matéria para o nosso Paraná aí, para falar que eles não pagaram uma mensalidade e se tornaram conselheiros do clube, sabe? Então, cara, não existiu sócio torcedor, essa que é a verdade. Hoje, a maioria dos sócios torcedores, eu tenho declarações de pessoas que viraram conselheiras de que 10 dias antes da eleição, 20 dias antes da eleição, foram dados 10 fichas para cada pessoa próximas ao ex-presidente.
E assina aqui e faz isso e aquilo. Mas tá faltando transparência, então. Muita transparência, Semi. Eu quero que me prove, cara. Eu quero que me prove. Eu assino um termo de compromisso de pedir desculpa por tudo que eu já falei sobre o sócio. Se me provar que essas pessoas pagaram sócio, que esse dinheiro entrou na conta do clube, porque você vem com recibo da esquina ali, é muito fácil, né? Aí qualquer um consegue comprovar, porque o dinheiro tem que passar na conta do clube, e aí sim, aí eu peço desculpa para o ex-presidente, para o presidente, para quem for. O Isaac está perguntando aqui quem vota nas eleições. Quem vota nas eleições? Quando tem eleições? As eleições, nós tivemos eleições agora em 2017 e 2019 temos novas eleições. Quem vota, Isaac, são as pessoas que são sócias. Acontece o seguinte, o estatuto diz que os sócios viram conselheiros, são 40 conselheiros, e desses 40 conselheiros saem as pessoas que votam e a diretoria do clube, certo? Só que, para você ser conselheiro, você tem que ser sócio. E para você ser sócio, tem que existir um quadro de sócio. E não existe o quadro de sócio. Teve várias pessoas que foram perguntar na secretaria do clube do ano passado como faria para se associar ao clube, e não, simplesmente foi respondido que não havia quadro de sócios. De repente, do dia para a noite, apareceram 50 sócios, 2, 3 meses antes da eleição. Então isso é uma coisa, Semi, que a gente vai bater e vai lutar sempre. E hoje, assim, o que pode acontecer? O que eles podem fazer? Eles podem abrir um sócio torcedor do dia para a noite, amanhã eles podem abrir, e mudar o estatuto, e essas pessoas que entrarem como sócias hoje talvez não possam votar. Então a gente tem que tomar muito cuidado e pedir para o torcedor de verdade que acompanhe isso, que nos ajude a fazer o Rio Branco ficar mais transparente. Porque senão essas pessoas vão continuar por mais 5, 10, 15 anos no Rio Branco, e o Rio Branco daqui a pouco até, talvez não continue tanto tempo, porque talvez fechem as portas. Mas essas informações, junto com tudo aquilo que nós já investigamos e material que nos chegou, e depoimento, boletim de ocorrência, isso tem que ser encaminhado para o Ministério Público. Exatamente. Inclusive tem que ser levado para o Ministério Público. O que está acontecendo com o Rio Branco é algo grave. Exatamente. Não é algo que pode ser. Então, vamos esperar passar o campeonato, vamos reunir mais informações e vamos encaminhar esses documentos para o Ministério Público. Esse que tem que ser o caminho, sabe, porque se não for desse jeito, a gente não tem o que fazer, porque nós temos que nos associar ao clube e tirar essas pessoas que fazem mal ao Rio Branco hoje, porque essa que é a verdade, sabe? Nós precisamos nos unir a esses sócios, nos tornarmos sócios, né? Eu fui sócio, né, do Rio Branco, paguei por alguns meses e parei de pagar porque não tinha transparência. Entendeu? Aí hoje me usam até como sócio inadimplente. Claro que eu sou inadimplente, como todos aqueles que pagavam na minha época se tornaram inadimplente. Não, mas pague. Mas não tem como pagar. Se eu chegar lá para pagar hoje, não tem como. Eu quero pagar. Se abrir amanhã, eu vou pagar. Inclusive, pago o que tem atrasado ainda. Eu pago. Entendeu? Agora, só que assim, só para não perder a minha linha de raciocínio, aí eu conversei um tempo atrás com uma pessoa ligada a essa diretoria. Mas a gente não pode abrir sócio porque o Rio Branco não tem calendário. Nós não podemos abrir sócio porque o clube não consegue. Não, mas essa desculpa não encaixa. Exatamente, mas foi o que foi me passado. Não tem nada a ver. Nós não podemos abrir o sócio porque o Rio Branco não tem o que oferecer, não tem um clube social, não tem nada. Semi, faz a tua parte, você é o gestor do clube, está aqui, o sócio é esse, o clube não tem o que oferecer a você. O que nós podemos oferecer talvez no Campeonato Paranaense da meia entrada, quer pagar? Paga, faz um preço de R$20, quer pagar? Paga. Não quer pagar? Não paga, não tem problema. Mas o quadro de sócio existe, eu sou gestor do clube e estou abrindo o gestor do clube. Lá para frente, se Deus quiser, nós vamos conseguir dar algumas coisas mais. Eu tenho certeza que no mínimo 100 torcedores vão pagar sem ter benefício nenhum pelo bem do clube. Só que esse dinheiro tem que ser declarado no quê? Vamos lá pagar o salário do Lubumba, que o Lubumba trabalha por meses e meses com salário atrasado. Tá aqui, o dinheiro dos sócios, dos 100 sócios, que foi R$200, R$300, R$2.000, tá aqui, nós pagamos o salário do Lubumba. Eu não tenho dúvidas nenhuma, Semi, que nós conseguimos reunir 100 torcedores que paguem R$20 por mês, que se tornem sócios e que façam o pagamento do Lubumba, ou que paguem a luz do clube, ou que paguem a água do clube. Eu não tenho dúvidas disso, que nós conseguimos fazer 100 sócios a R$20. Só que eles têm medo do sócio. Porque o sócio vai poder cobrar, o sócio vai querer saber, o sócio vai querer se eleger, o sócio vai querer votar, o sócio vai querer ser conselheiro. Poder se candidatar. Vai poder se candidatar, entendeu? Então, esse é o medo de abrir um sócio torcedor, claro, ao torcedor. Esse é o maior medo hoje que existe, porque nós vamos, se abrir um sócio torcedor amanhã, nós vamos arrancar essas pessoas que fazem mal do clube, Semi.
Essas pessoas nunca mais vão poder nem passar na frente do clube. Essas pessoas são pessoas que têm que ser gratas no Rio Branco. Essas pessoas não podem passar nem na frente do estádio. Eu quero aproveitar essa tua colocação, que foi super feliz. Você foi... Às vezes você acerta. Tô brincando. Mas eu quero aproveitar e convidar o presidente do Rio Branco, que a gente marca para a semana que vem, ele vem conversar conosco aqui. Nós não temos problema, eu não tenho problema nenhum com ninguém. Eu não tenho problema, vem, senta aqui, a gente vai conversar, vamos colocar na mesa, porque é bom, mas venha preparado. Não, mas tem que entender uma coisa. Porque a artilharia está forte, tem muita coisa. O volume, deixa eu só concluir, o volume de situação negativa contra o histórico recente do anterior presidente é extremamente contundente para o clube. E eu recebi uma mensagem aqui, Semi, só para concluir essa parte do sócio, o meu amigo que está lá em Prudentópolis, que trabalha no time do Prudentópolis, o Everson Gonçalves, que são os gêmeos, esses dois aí também são históricos na torcida do Rio Branco, não são filhos do Neucinho da Ponta do Caju. Ele acabou de me passar uma mensagem dizendo que o Prudentópolis tem sócio. Com todo respeito ao time do Prudentópolis, mas a história do Prudentópolis perto do Rio Branco hoje é quase que nada. E o Prudentópolis tem sócio. Então isso é mais uma prova do que o quê? As pessoas que estão à frente do Rio Branco têm medo de sócio torcedor, porque nós tiramos eles de lá. Na verdade, essa comparação aí, essa comparação, viu, Thiago? Essa comparação que você fez de ser um time que não tem tanta história, mas é um time que está organizando. Está organizando, está se organizando para que futuramente, porque a cidade cresce. O que nós vemos agora, até quero saber a opinião do Maicon, o que nós vemos é que a cidade cresce e o número de torcedores do Rio Branco não tem crescido. Isso tem que ser observado. Tem diminuído. Por quê? Porque não existe um incentivo. Tá entendendo? Não existe um incentivo para fazer com que o filho do torcedor venha para o estádio. De novo? Vai falar de novo? Você quer vir apresentar? Daqui a pouco. Então tá, vai. Não, me desculpe. Mas sabe o que é? Não é, cara. É que aí você falou desse incentivo aí. Aí existiu lá atrás um sócio torcedor, um sócio, não sei o que, do clube lá, que o maior marketing possível, isso e aquilo, que o torcedor ia poder chutar a bola no gol, que o torcedor ia tirar foto com não sei quem, que o torcedor ia fazer o quê. Pergunto pra você se teve. As pequenas coisinhas, entendeu? Pro torcedor, que era bacana quando a gente via o torcedor ir lá no meio do campo chutar a bola, o torcedor... Isso não teve, né? Agora, um passado recente. Então são essas pequenas coisas que você falou do incentivo, de ter o carisma com o torcedor, de tratar bem o torcedor. O torcedor tem que ser carregado no colo. Por mais chato que seja aquele torcedor, por mais da turma do amendoim que seja, é torcedor. É ele que fomenta o clube, é ele que passa informações do clube, é ele que paga o ingresso, é ele que vai viajar. Então tem que trazer no colo, tem que carregar no colo. Essa que é a verdade. Agora ele vai... Deixou você falar? Pode falar. E também em cima disso, Semi, até em cima do que o Thiago falou, em cima do que o presidente falou ontem na rádio, ele falou que vai fazer prestação de contas. O convite está feito. Eu quero saber se nessa prestação de contas vão estar todos aqueles sócios que votaram na última eleição. Também. Será que vão estar? Não se mexa muito. Porque é simples. Essa é uma pergunta importantíssima. A prestação de contas não é baseada somente no mês de fevereiro, não é baseada somente no mês de janeiro, porque o clube nunca fez prestação de contas. Fez uma em 2016. Como assim? Como nunca fez? Se o Thiago não me recorda, acho que a última foi feita em 2016, onde o caixa entrou zero e fechou zero. Na verdade é simples. Eu nunca vi um caixa na minha vida, eu trabalhei durante vários anos, eu nunca vi um caixa fechar zero. Posso estar errado, não sei se você já viu isso, se o Fulvio já viu como... Difícil. Eu nunca vi, o Thiago trabalha com empresa que mexe com financeira. Eu nunca vi um caixa fechar zero. E foi o que aconteceu numa prestação de contas que eu vi no Rio Branco, se eu não me engano, em 2016. Me falha a memória agora do ano. Mas enfim, se os sócios votaram no mês de novembro, né, Thiago, que foi a eleição? Outubro, no mês de outubro que foi a eleição. Esses sócios contribuíram, pagaram a sua mensalidade para poder ter direito ao voto. Exatamente. E tem que estar pagando. Inclusive, e já pagaram anteriormente nos outros meses. Também estão declarando que os sócios estão entrando de graça. Então, assim, prestação de contas.
do seu Leandro Ribeiro, diretoria do Rio Branco, tem que constar o mês de outubro, setembro, e esses sócios que votaram têm que estar presentes nessa declaração. Senão, essa informação vai ser inválida. Mas em relação aos sócios, em cima do que o Thiago falou, é tudo aquilo que ele falou, eu assino embaixo. O Thiago falou realmente a realidade em relação ao sócio-torcedor. Eu acho que o clube hoje já virou uma moda, o sócio-torcedor. A gente vê vários clubes se reerguendo financeiramente. O exemplo é o Palmeiras. O Palmeiras hoje vive uma receita enorme em cima do sócio-torcedor. Claro, é um time que disputa Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Mas tem muitos times pequenos financeiramente que estão se reerguendo por causa desse sócio-torcedor. Como o Thiago falou, R$20 por mês. Faz um sócio menor ali que só vai ter direito à meia entrada de R$10 por mês. Não tem direito a voto. Faz tipos de sócios torcedores. O sócio que paga R$100 por mês tem direito a voto. O sócio que paga 50 tem direito a isso. O sócio e assim por diante. Você faz um pacote, cria uma expectativa para o torcedor e você vai dizer assim: se você não quer o Rio Branco diferente, se você não virou sócio, você não quer mudar a realidade do clube. Então, se você quer mudar a realidade do clube, vire sócio. E aí a gente vai poder cobrar. Essa é a grande realidade do sócio torcedor. Cobrar o que está acontecendo dentro do clube. Bom, eu quero já informar você que nos acompanha que o programa está terminando. Nós vamos voltar a fazer o programa. É um bate-papo sobre o Rio Branco. Vamos ver se a gente encontra um nome para o programa. Convidamos o presidente do Rio Branco que esteja conosco aqui. Ele é bem-vindo aqui. E eu acho que é importante que ele traga alguns esclarecimentos. Eu acho que é importante que ele venha mostrar de forma clara, olhando para a câmera, não com horário determinado, eu entro tal hora e saio tal hora. Não, vem aqui, a gente fica conversando o tempo que for necessário. Sem propaganda, sem maquiagem. Só com abraços, né? Só com abraço, né? Nem costela. Em costela. Mas voltando, sem maquiagem. Sim. Faça uma prestação de contas não oficial, porque nós entendemos que você não vai falar para a imprensa antes de trazer para toda a diretoria e os torcedores que querem saber sobre isso. Mas o espaço está aberto, ele é nosso convidado. Já fizemos o convite antes. Sugerimos que se prepare bem, porque tem muita coisa que, principalmente eu tenho muita coisa que eu quero perguntar a eles se foram resolvidas questões do que o presidente anterior deixou em pendente, né? Eu classifico, na minha opinião pessoal, se quiser me processar, pode me processar. O Thiago Campos foi o maior incompetente que passou pelo Rio Branco. Exato. Essa é a minha opinião. Exato. Eu não tenho medo de falar isso. Foi a maior incompetência administrativa que o Rio Branco teve, chama-se Thiago Campos. Ele sinta-se à vontade para me processar, para fazer o que ele quiser. Mas essa é minha opinião. E eu tenho subsídios e não são subterfúgios. Sim. Eu tenho documentos porque Comprova, nunca um presidente do Rio Branco foi denunciado na polícia e com BO feito. Não foi só um. E penhora de várias coisas do Rio Branco. Enfim, tem muita coisa. Mas essa é a minha opinião. Foi o pior presidente da história do Rio Branco. Não só tua, Semi. Não só tua. Eu posso te garantir porque eu falo com rio-branquistas. Eu sou rio-branquistas e não é só tua. Pode ter certeza que várias pessoas que estão nos assistindo agora vão dar resposta e dizer que compactuam com essa tua opinião. Eu nem preciso que concorde. Não, sim. Mas é a minha opinião. Para ninguém concordar eu com nem perguntei tua opinião. Exatamente. Mas tô brincando. Mas vamos terminar. Já são... Pode mandar abraço ou não? 23 horas, 11 horas, 22 minutos. Eu vou deixar o microfone disponível para as considerações finais. Não, chega. Eu estou cansado, quero comer a costela. Fulvio não quer dar costela para nós, quer matar a gente. Não quero, quebramos tudo esse negócio. Fulvio, muito obrigado por ter nos recebido. Suas considerações finais. Então, eu estou aqui, acho que como torcedor do Rio Branco, como parnanguara que sou. Então, só expondo o que nós pensamos, né? Que nós não somos donos da razão, não somos donos da verdade, mas somos donos da nossa opinião. Somos donos da nossa opinião. Isso então, eu tô falando. Tudo que foi falado aqui, que eu falei, o que eu acho que o Thiago assina embaixo, o que ele falou, o Michael a mesma coisa. E como torcedor, eu acho assim, tá na hora
do Rio Branco, o Rio Branco chegou numa final do campeonato, aí só 104 anos que não acontecia, que, né, desde a existência do Rio Branco. Imagine se há transparência, se existe base, se existe apoio realmente do empresariado, porque confia na transparência do clube, aonde a gente poder chegar. Sim. Entendeu? Nós ficamos felizes, cara, de chegar numa final do campeonato com uma vitória. Show de bola. Agora imagine se tem um planejamento agora, você sabe tudo que vai acontecer o ano inteiro. Eu acho que essa transparência é que falta. A gente, assim, que nem você me falou, não temos contra nada, não somos contra ninguém. A gente pode ser contra a gestão. As coisas erradas. As coisas erradas. A pessoa, a vida particular, cada um tem a sua, não tem nada contra ninguém. Mas eu digo assim, mas a gestão hoje a gente vê que tem coisas que estão erradas. Você falou do sócio torcedor, imagine hoje um sócio torcedor, pô, que não existe, né? Algumas polêmicas que foi levantada durante política realmente, que todo mundo fala que agora tudo é política, né? Tudo é perseguição política. Eu peço que leiam lá a lei número 3.680 do dia 17 de novembro de 2017, devam saber o que eu estou falando, que é a liberação do estádio Fernando Jabu. É uma lei, cara. Ninguém pode ser contra a lei. Aqui diz, o cara quer jogar lá, eu quero fazer eu tenho que pagar. É simples. É simples. Claro. Pagou, tem direito. Não pagou, não tem direito. E agora você quer jogar a torcida jogar o time contra a prefeitura, ou a prefeitura contra o time, a prefeitura contra a torcida contra... Isso eu acho que é errado. É a parte errada que está acontecendo. A prefeitura chama-se subterfúgio. E o time não é, o time na verdade não tem que ter. É pessoa jurídica. Eles vão se escorar em alguma coisa. Então é um subterfúgio que... então assim, eu acho que assim, algumas coisas que foi perdida no meio para encobrir algumas coisas, é mais fácil culpar o outro. Então eu vou tirar o foco de mim e vou jogar o foco do outro. Mas é o que aconteceu agora, voltando no caso da Isa, que eu não queria nem tocar nisso, mas o que a defesa fez? Eu falo dela porque ela é parnanguara e torcedora do Rio Branco, eu acho que é conveniente falar disso. O que a defesa fez? A defesa falou e se escora num subterfúgio perguntando por que o motorista da Isa voltou. E eu já sei por que voltou, hein? Poucas pessoas sabem, eu sei por que voltou. Isso a gente traz de uma outra reportagem. E vai surpreender muita gente. A verdade, porque você pode ir e voltar, porque se ele quisesse ir e voltar, fazer... Enfim, isso é o direito constitucional. Você pode ir e voltar para onde você quiser. Bom, mas isso que eles se escoram num subterfúgio para tentar encobrir. Porque eu vi uma vez o ex-presidente chamando até de bandidos. Ele foi numa emissora de televisão que não tem nenhuma credibilidade na cidade, falar que organização criminosa. Era uma organização criminosa. Quem é ele para falar isso? Que teve... Tá tendo... quantos boletins de ocorrência? 5. 5 boletins. Quem é ele para falar de organização criminosa? E os que puxam o saco dele, que tem um que tem problema com pedofilia, tem outro que... Enfim, é toda uma tragédia. Um conglomerado de uma tragédia que se reúnem para achar um subterfúgio para tentar tapar o sol com a paneira, entendeu? Então não tem moral nenhuma, Obrigado, viu? Não, então só deixando aqui, então vou aproveitar e fazer o meu merchanzinho. A casa está aberta a todos. Aqui a opinião do Fúvio, né? Independente de qualquer coisa, a minha opinião que está aqui está sendo falada. Então eu deixo a minha casa aberta para vocês conhecerem. Sanduba de costela, coxinha de costela, hambúrguer de costela, escondidinho de costela, pastel de costela, e domingo nós temos um buffet aqui delicioso. Então, sexta-feira tem Tia Nice ao vivo. Sexta-feira ao vivo aqui no... Aproveitar e conhecer a casa. Venham conhecer a casa. Semi, mais uma vez, eu agradeço o espaço do portal Nosso Paraná. Para quem não sabe, isso aqui, nós já estamos armando isso aqui há no mínimo uns 6 meses. Nós estamos armando essa mesa aqui que passou 15 minutos ontem. 15 minutos não montamos, né? A turma acha que nós estamos armando isso aqui já faz um ano já. É uma conversa entre amigos aqui, sincera. Eu acho que ninguém ofendeu ninguém. A gente só falou o que a gente pensa em relação ao Rio Branco. Eu como torcedor,
Thiago, como vive o Rio Branco, porque o Thiago vive o Rio Branco, vive mais o Rio Branco que a Extracred. Então, falando, Extracred, vive mais do que, né? E o Maico também por ser jornalista, por ser tudo, né? Por ser, então, acho que assim, uma conversa sincera que é uma visão, é uma outra visão. O presidente pode não concordar, o vice pode não concordar, eles podem não concordar, mas essa é a nossa visão. Não é só deles que está certo. Então, assim, nós estamos... E acho que a visão de muita gente, nós temos um grupo ali que muita gente pensa a mesma coisa, e eu acho que está na hora de trazer o torcedor para dentro, está na hora de fazer a torcida resgatar o amor que, pô, domingo foi provado isso, então agora era a hora de chegar e chamar a torcida para dentro, chamar a torcida para junto de si e mostrar, não, cara, nós estamos fazendo isso aqui, mas nós queremos o bem do Rio Branco. Pelo contrário, estão afastando a torcida. Acho que aí é o maior vacilo, é a torcida, que é o maior bem do clube, é a torcida. Obrigado, Fúvio. Tiago, parabéns, Semi. Por que parabéns? Grande programa. Não, vocês fizeram o programa. Eu acho que nós deveríamos ser pessoas assim nessa cidade, sabe? Como o Maico Shimuri também, com o seu canal. Parabéns, né? Hoje nós vivemos aí numas mídias da cidade que são totalmente errôneas, para não falar outra palavra aqui, né? Bem complicado, escondem a verdade do torcedor. Hoje nós temos aí 2 rádios. Uma é onde o ex-presidente faz o programa, que nunca vai falar a verdade para o torcedor, e a outra onde o diretor do Rio Branco é dono do programa. E temos uma televisão também que não fala a verdade, falando de Rio Branco, né? Não fala a verdade em quase nada que fala, mas falando de Rio Branco também não fala a verdade para o torcedor. E, né, então, parabéns pelo programa. Eu conheci lá atrás quando eu pedi uma ajuda sua para mostrar a realidade dos meninos da base do Rio Branco. Para mostrar para todo mundo o que acontecia com esses meninos, você abriu as suas portas e graças a você, graças ao teu portal, os meninos conseguiram receber o que tinham para receber do clube. Porque se a gente não faz aquela pressão em cima, ia acontecer com esses 4 meninos que estavam aqui, o que aconteceu com todos os outros, que foram embora, pagaram para ser profissionalizados e não foram profissionalizados. Então, o meu parabéns a você, obrigado pelo espaço, né? Estarei aqui sempre que me convidar, principalmente por ter essa costela maravilhosa aqui do Fúvio, que a gente não comeu aqui, ainda. Que ainda não comi, tô falando que é maravilhosa para ver se eu ganho de verdade, né? Mas tudo bem. E mandar um abraço a todos, aos amigos, meus irmãos e parceiros da torcida uniformizada Camisa Vermelha e Branca. A torcida uniformizada Camisa Vermelha e Branca é um pilar do Rio Branco, queiram ou não, aceitem ou não, gostem ou não. Não quero que a diretoria concorde com isso, porque pouco nos preocupa a opinião deles sobre a torcida, porque nós não precisamos deles para nada. Nós estaremos acompanhando o Rio Branco sempre. Apoiar o time não é apoiar a diretoria, que fique bem claro isso para todo mundo, né? É unanimidade hoje, né? Quase 90% da torcida tem a mesma opinião sobre essa diretoria. Quero mandar um abraço especial lá ao nosso presidente, ao Diego Soares, o Magrão, ao Everton Roqueiro, vice-presidente, a toda a diretoria da Camisa Vermelha e Branca, ao meu parceiro e amigo Raí, que está em Curitiba escutando. O Raí tem o vô dele tem 70 anos, foi para Curitiba assistir Rio Branco Atlético Paranaense, quase morreu do coração lá, chorava que nem uma criança. O Zé da Pinta, lá de Antonina, um grande torcedor do Rio Branco também, aos amigos Everton e Gêmeos, a todos os amigos do Rio Branco Alambrado, que esse é o verdadeiro grupo de WhatsApp Rio Branquista mesmo, ali você fala tudo, quase 400 mensais e fica 5 minutos sem olhar. Então, obrigado a todos, uma boa noite a todos e um abraço a todos, né? Me perdoe se eu esqueci de alguém aqui, mas um abraço à minha esposa. Chega, que já falou demais. Tá indo, o Fúvio que me fomenta aqui nessas coisas. Mas um abraço a todos, dou bola ainda para maluco, né? Mas um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Vai ter próxima. O pessoal está pedindo um programa semanal. O que nós vamos fazer? Vou me reunir com o conselho. Nós temos um conselho, é pequenininho, mas existe. Não parece, mas existe. Paga a mensalidade do sócio ou não? Não, mas existe um conselho. O portal tem um conselho, o portal tem um advogado. A gente tem uma estrutura. É pequena, mas existe. Bom, o que a gente vai fazer? Vai reunir algumas pessoas para ver se a possibilidade de tornar pelo menos semanal o programa, uma vez por semana. Se a costela for boa, a gente continua aqui. Uma sugestão? Não, mas vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-lo. Podia ser na segunda-feira, quando acabou a rodada.
Não é verdade? Interessante. Né? Faz Trazer os gols, inclusive. Né? Faz, e isso que eu tô falando, assim, podia ter ser semanal nesse sentido. Faz numa segunda-feira, quando já aconteceu a rodada durante a semana, a rodada de domingo. 2 vezes por semana. E outra, né? 2 vezes não dá. E outra, né? E faltam 5 rodadas para acabar o campeonato, tem que ser rápido. Aí eu perco minha mulher, pô. Esse conselho tem que ser rápido, falta 5, 6. Na verdade, é que eu não gosto de tomar decisão sem certo. consultá-los. Então a gente escuta. É o conselho do portal. Tem um rapaz dos Estados Unidos aqui, Semi. A Viviane faz parte, tem o Márcio Guimarães, enfim, a Marcela Berlim. A Viviane manda na parte do din-din, né? Tem um rapaz dos Estados Unidos acompanhando a gente. Mas vocês são pessoas boas para participar. E vamos trazer convidados também, né? Sim, mas essa é a ideia. Eu quero que o presidente do clube venha falar com a gente, que o prefeito venha falar com a gente, enfim, o massagista venha falar com a gente, seja quem for, outro torcedor, venham falar conosco, venham falar. Vai ouvir algumas coisas que não gostam, mas faz parte. É aquilo que eu falo para vocês, a internet não tem limite. Sem babação de Em termos de horário, em termos de começar, terminar, não tem isso. O seu microfone está à sua disposição para suas considerações finais. Bom, Semi, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Deixo meu nome à disposição sempre que você precisar. Estou aqui à disposição para qualquer tipo de comentário a respeito de Rio Branco, de futebol, porque estou na imprensa há 9 anos e há 9 anos a minha marca, digamos assim, sempre foi falar a verdade. Até por isso que eu sempre falo que eu não tenho inimigos, graças a Deus, hoje. Talvez depois do programa de hoje eu tenha alguns. Mas eu não tenho inimigos por causa disso, porque eu sou verdadeiro, sou autêntico, ninguém vai chegar para mim, Michael, fale isso, Michael, fale aquilo, e assim que eu sempre toquei minha vida, graças a Deus, até o dia de hoje. Agradeço mais uma vez pelo seu convite, agradeço ao Fúvio por ter nos recebido aqui, que também intermediou esse convite. Ao Thiago Ferreira, um parceiraço meu de longa data, já que a gente conhece há muitos anos. Agradeço a torcida, que está fazendo todos esses comentários, a todo mundo que está acompanhando o Portal Nosso Paraná, fazendo comentários, falando a respeito do que a gente vem falando aqui, falando a respeito de tudo que está acontecendo dentro do Rio Branco também, porque isso é torcedor. Torcedor que comenta, que participa, que está junto, que está vivendo o clube, isso realmente é de se dar o parabéns. E aquilo que eu falei, repito, o presidente do Rio Branco tem que ter mais respeito pelo torcedor. Isso eu sempre vou repetir. Porque o presidente vai sair e vai entrar outro, e vai sair e vai entrar outro, e os torcedores sempre estarão presentes dentro do estádio. Seja 10, seja 20, seja 50, sempre haverá torcedores do Leão dentro do estádio, o presidente vai sair logo logo. Mas Semi, muito obrigado, agradeço imensamente de coração, deixo um abraço, um beijo especial todo para minha família, minha esposa estava acompanhando, minha filha já deve estar roncando nessas horas, tem um aninho de idade, já deve estar roncando nessas horas. Mas deixo um forte abraço aí para todo mundo e sem dúvida nenhuma o Felipe aí, que é um grande amigo meu, com Grossi, que é um baita parceiro também, o Raí, que foi um amigo que eu fiz recentemente, a Marcela Berlim também, que é do Portal Nosso Paraná, está intermediando o pessoal aqui no bate-bola. Então muito obrigado a todos e deixo sempre meu nome à disposição para a gente estar aqui debatendo e a gente vai sempre falar a verdade com tudo aquilo que tem direito, sem falar mal da pessoa. Como eu disse, eu não tenho nada contra a pessoa Leandro Ribeiro, mas o presidente Leandro Ribeiro, eu tenho sim muitas coisas contra ele pela atual gestão dele, e assim eu vou ser até que ele me prove o contrário. Quando ele fizer as coisas certas, eu serei o primeiro a falar: Leandro, você está correto nas suas atitudes. Caso contrário, vai ser dessa maneira a minha opinião. Eu já deixo bem claro que vocês vão voltar. Isso não tem como acabar. Vamos voltar, vamos continuar o programa. Até porque a bola é minha, né? Senão ela vai embora. Se não tiver boa costela, a gente vai fazer em outro lugar. Eu quero agradecer a você, deixando o recado à diretoria do Rio Branco. O espaço está aberto. Vem falar conosco. A gente quer somar e não dividir. Você não vai falar mais. Acabou, estamos acabando. Senão nós não vamos sair daqui. Não vamos comer a costela. Eu digo a sugestão, trazer ex-presidentes também, contato. Não, vamos trazer, seja quem for. A gente não tem... A porta está aberta. Apesar de que as pessoas acham que a gente tem grupo político, não. Não existe isso aqui. Tem opinião política. Seja quem for, a gente vai convidar e acabou certo. E pronto. Sim, eu também. Agora é deixar bem claro o recado do diretor do Portal Nosso Paraná ao presidente do Clube Rio Branco. O clube não é seu. Parabéns. Você não é dono do Rio Branco, nem você e nem seus diretores. Vocês são empregados da torcida. Quero dizer a todos Pelo amor de Deus, rápido.
bem rápido. Eu preciso mandar um beijo pra minha mulher, senão ela me mata, ela tá lá xingando. Ah, Jorge. Todo mundo mandou pra esposa, menos eu. A minha filha também. Brincadeira, obrigado. hein, Estão aqui nos ajudando e nada. Ah, mas ela quer que eu faça o coração. Coisa mais cafona, meu pai. Bom, então fica aqui o registro. Um abraço a vocês que acompanharam, ao presidente, uma hora vai ouvir, ou se já ouviu, enfim, está convidado. E nunca esqueçam, o clube tem sócios e torcedores. Esses são os donos do clube. Vocês estão, presidente, não são presidente ou diretores. Vocês estão. Uma hora isso passa. Então, o que o Maico falou é muito importante. Vocês vão passar, mas o clube continua. Muito obrigado pela audiência. Nós tivemos uma boa audiência, a média de 60 pessoas. Isso é muito bom. Tem programa na televisão que não alcança nem 10. E a gente conseguiu uma média muito boa. Foi ótimo, foi Sim. ótimo. Tivemos um problema técnico e voltamos com audiência. Quem sabe faz ao vivo, né? É verdade. Então, obrigado, Fúvio, Tiago, Maicon, muito obrigado. A Jorge que está aqui também. Obrigado ao pessoal que nos trouxe aqui também, o Joel, que trabalha na base do nosso Paraná. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Marcela Berlim, um abraço para você. Semana que vem tem novidades no nosso Paraná. Tianice, sexta-feira? Tianice, sexta-feira, aqui também no Costela Rica. E entra no ar. Vou tentar pôr no ar na próxima semana. Bom dia, nosso Paraná. Isso vai dar o que falar na cidade. 6h30 da manhã, né? Não, 9 horas da manhã. Ah. Não, 9 horas. Vamos Também esperar bom tudo. dia, né? Não, vamos esperar tudo acabar. Não, essa é uma estratégia boa. Olha, minha costela tá assada já. Até agora não comi nada. Um abraço a você, muito obrigado pela audiência.